Canal Nobel e Fanfic Narradas. Nobel Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 311 Destruindo Capitais. Próximo Império Tonda. Não houve acidente. Após destruir o K-SK, Zack dirigiu diretamente a nave-mãe Harvester para o Império Tonda. O povo do Império Tonda parece ter aceitado seu destino e já providenciou a evacuação da capital pelo exército. Mas apesar disso, Zack ainda deu 3 dias ao povo de Panladola. Durante 3 dias, não foi um perdão generoso, mas um tipo de medo que Zack deliberadamente causou a todos, como um condenado à morte. O momento da morte não é terrível para eles. O assustador é que eles foram condenados à morte, presos na prisão. Não há liberdade nem fuga, e eles só podem esperar em silêncio pelo dia da morte. Naquela época, todos os tipos de arrependimentos e boas lembranças inundarão seus corações e começarão a se repetir, pensando no tempo em que eram felizes e livres no passado. Eles entendem como é lindo viver e como a liberdade é maravilhosa. Zack quer usar esse método para dizer a esses países o quão preciosas são a paz e a liberdade e que a guerra é uma decisão estúpida, especialmente contra Zack e o Reino Fênix. 3 dias depois, Zack destruiu Panladola. No entanto, assim como Country SK e Tóquio, Zack não escavou diretamente dessa vez. Afinal, a localização geográfica do Império Tonda é no meio da placa continental. Se ele realmente quiser que isso acabe, o continente inteiro provavelmente será muito afetado. Naquela época, não apenas o Império Tonda sofrerá, mas outros países também serão implicados. Mas mesmo assim, a experiência de Panladola não foi muito melhor. A cidade desapareceu completamente sem deixar vestígios, e em seu local original, há apenas um buraco negro como um abismo, e é impossível ver o fim de relance. Ninguém sabe o quão profundo ele é, mas é como um fosso, ilimitado e assustador à primeira vista. É impossível preencher um buraco tão profundo e reconstruir a cidade sem 20 a 30 anos. Então, a ação de Zack é basicamente um golpe direto na economia do Império Tonda. E no dia em que Zack destruiu Panladola, outro grande evento aconteceu no Império Tonda. Uma organização assassina do Império assassinou Biblandi. Biblandi levou 7 tiros, 2 no rosto, e caiu em uma poça de sangue. O assassino foi capturado no mesmo dia, e essa organização assassina também foi definida como alvo de ataque de primeiro nível pelo Império. Senhor, os resultados do teste de DNA mostram que a pessoa que morreu não era Biblandi. Relatórios de Jarvis. Usando o onipresente drone tipo abelha, Zack pode facilmente coletar amostras de cadáveres e então se esgueirar para dentro da residência de Biblandi para extrair um pouco de informação genética deixada por ele. Após uma simples comparação, ele obteve o resultado imediatamente. Biblandi é um homem inteligente. Zack disse casualmente. Por cometer um erro tão grande, ele sabe que sua culpa é inevitável, e ele definitivamente será repreendido e abusado pelo povo. E os corações do povo ficarão muito perdidos. Portanto, em vez de suportar a insatisfação de todo o Império, ele pode muito bem se dar a identidade de uma pessoa morta e evitar os holofotes. No entanto, de acordo com meu entendimento dele, o novo rei será eleito em breve, e a pessoa por trás da manipulação do novo rei deve ser ele. Dessa forma, mesmo que não haja uma posição de rei, ele ainda pode exercer o poder de um rei. Se Biblandi estivesse aqui, ele ficaria chocado, porque Zack percebeu todos os seus planos. O que o senhor vai fazer? Jarvis perguntou. Matthew. Os olhos de Zack brilharam, e sua boca sorriu, já que ele quer morrer, então eu o ajudarei, e o Império Tonda já encontrou o melhor bode expiatório para mim. Cortamos a grama sem arrancar suas raízes, mas a brisa da primavera sopra e ela cresce novamente. Biblandi ofendeu Zack, mas mesmo que ele tenha se desculpado e admitido seus erros, ele acha que pode escapar da punição? Como fabricante e distribuidor do Nano Destruction Cannon, bem como estrategista da Anti-God Alliance, Zack não o deixará ir. Biblandi pode causar problemas novamente no futuro. Zack prefere matar uma pessoa má do que deixá-la ir e causar estragos no futuro. Esse é o propósito do Zack. Com os 3 exemplos vívidos de K-J, K-SK e Tonda Empire, a melhor demonstração e advertência foram dadas aos retardatários. O povo da Aliança Anti-Deus não resistiu mais nem pediu misericórdia a Zack e negociou condições, mas começou a providenciar para que o exército evacuasse os cidadãos da capital com antecedência. A 4ª escolha de Zack foi a capital do condado de Missouri, Ulaanbaatar. Quando ele chegou, Ulaanbaatar já havia se tornado uma cidade vazia. Devido ao tempo amplo, tudo que o exército podia mover foi removido, e os que não podiam ser movidos simplesmente explodiram por si mesmos. Essa é a ferocidade de uma nação guerreira. Como Zack deu ao K em 3 dias, alguns jovens que buscavam coisas novas e emocionantes, armados com armas de fogo, RPGs, bombas e outras coisas, arbitrariamente praticaram sabotagem e tiroteios na abandonada Ulaanbaatar. Mas assim que eles tinham acabado de explodir um supermercado vazio e ainda estavam comemorando, o Laser Iron Man, que veio depois de ouvi-los, levantou seu braço e mirou a porta de emissão de laser em sua palma para eles. Todos levantaram suas mãos obedientemente e se renderam. As experiências de Ulaanbaatar e Panladola são quase as mesmas. Também foi escavado para ser um buraco de abismo sem fundo, e como Ulaanbaatar é muito maior que Panladola, o buraco é ainda mais enorme e assustador. Só de olhar para ele é o suficiente para chocar a mente do homem. E tudo isso vem das mãos do Zack. País C, País G, País Eu. Zack não mostrou nenhuma misericórdia. Ele destruiu suas capitais uma por uma.
Ocasionalmente, algumas pessoas fora de seu controle apareciam para morrer no meio disso, e Zek generosamente as cumpria. Dessa forma, Zek passou quase um mês destruindo todas as capitais dos 8 países da Aliança Anti-Deus. Atualmente, existem 6 buracos negros abissais e 2 crateras marinhas artificiais no mundo. Por fim, chegou a vez da última instituição, o País A. Inesperadamente, no entanto, o País A não providenciou para que o exército evacuasse os cidadãos da cidade de Nova York. Eles perceberam que a catástrofe estava chegando, e muitas pessoas espontaneamente fizeram as malas e fugiram. Senhor, há uma chamada de um número desconhecido. Foi determinado que é o número de telefone do gabinete do presidente do País A. Jarvis disse de repente. Capítulo 312. Apocalipse. Outros países se prepararam com antecedência para evacuar rapidamente todos, realocar todas as propriedades móveis e minimizar as perdas. O governo do País A não se mobilizou nem evacuou. Com certeza, o país mais poderoso do mundo é bem merecido. Só neste ponto, sua espinha dorsal é admirável. Zek riu. Continue, vou ouvir as palavras ameaçadoras que Moore tem a me dizer, e estou muito curioso para saber de onde vem a confiança do País A. De que eles não podem ser movidos de forma alguma. Zek sabia muito bem que Moore, o presidente do País A, era uma pessoa astuta e jamais faria algo tão imprudente. Sob a circunstância de seu próprio grande exército pressionando a situação, o País A era indiferente, confiando na fuga consciente das pessoas para ir embora. Além de eles descobrirem uma maneira de lidar com ele, Zek não conseguia encontrar nenhuma outra razão para explicar isso. Senhor Zek. Logo, a voz de Moore surgiu. Presidente Moore, o que houve? Zek perguntou com um sorriso. Estou honrado que o País A possa ser sua última parada. O tom de Moore era calmo, e Zek não conseguiu ouvir nenhuma emoção. Sabe de uma coisa? Durante este mês de sua destruição, sempre fiquei preocupado. Temi que o País A se tornasse o próximo país que você queria destruir, com medo de que Nova York também se tornasse um poço assustador de se olhar, como Panadola ou Ulaanbaatar. Claro, não posso esconder isso. O que mais temo é ser como o rei Biblandi, o primeiro-ministro do país J. Tushiki, o primeiro-ministro do país G. Schmidt, o presidente Zoagal do país C. E o presidente Kurbagal do país Mo. Como essas pessoas ou foram decapitadas em público, mortas inexplicavelmente por assassinato, ou desapareceram de repente. Mas tenho muita sorte de ainda poder viver em segurança até hoje, e estou aqui para falar com você. Este é um presente de Deus para mim. Quando Moore disse isso, ele pareceu sentir uma ponta de felicidade e, pelo seu tom, sentiu um sorriso. Como Moore disse, os 8 países da Aliança Anti-Deus foram sancionados pela destruição. O país SK é o mais infeliz, e nem tem mais governo. E os líderes dos 8 países também não foram poupados. Depois que a capital foi destruída, eles foram assassinados ou desapareceram inexplicavelmente e não puderam ser encontrados. Qualquer um que não seja estúpido no mundo pode entender que as capitais dos 8 países caíram, e seus líderes foram acabados. Isso deve ter algo a ver com Zek. Não é exagero dizer que Zek matou os 8 líderes. Mas mesmo que isso tenha se tornado um segredo aberto, e daí? O mundo inteiro sabe que Zek matou os líderes dos 8 países, então o que eles podem fazer? O país inteiro se foi só porque um líder jurou. Quem ousaria usar um país inteiro como aposta para provocar a majestade de Zek? Mesmo que Zek seja ousado, ninguém ousa dizer não a ele. Então Moore sabe que o que Zek quer destruir em seguida é a cidade de Nova York do país A, e aquele que deve ser morto é ele, e ele nunca escapará dessa situação mortal. Você realmente deveria se sentir honrado. Zek tomou um gole de vinho e disse lentamente, na verdade, eu queria resolver o país A pela segunda vez. Dessa forma, também posso estabelecer prestígio suficiente diretamente. Mas um telefonema de Biblandi me fez mudar de ideia. Ainda preciso colocar o mais forte no final e resolver por último para que um final perfeito possa impressionar as pessoas o suficiente. Vamos conversar, presidente Moore. Você me ligou dessa vez. Você não teria ligado para me contar essa bobagem, certo? Se sim, então me desculpe, não estou interessado neste tópico. O tom de Zek era indiferente. Claro que não. Moore disse, só quero fazer uma adição lamentável ao que anunciarei mais tarde. Senhor Zek, tenho muita sorte de viver na mesma era que você. Sua luz faz com que todos neste mundo sejam eclipsados. Agora que penso nisso, quando me juntei à Aliança Anti-Deus, esvaziei meus pensamentos e fiz planos elaborados para lidar com você. Essas ações ignorantes foram tolas. Zek não conseguiu evitar revirar os olhos quando ouviu as palavras de elogio de Moore, mas ele não interrompeu Moore. Zek não sabia por que Moore continuava elogiando. Que truques ele estava usando? Era para abrir caminho para a arma nuclear que ele estava prestes a anunciar? Pessoas como nós estão mortas, mas são apenas um punhado de cinzas na Terra. A Terra se moverá como sempre, as pessoas ainda viverão e trabalharão como sempre, não há diferença com ou sem humanos. Mas você é diferente. Você sobrevive a cada momento deste mundo em mudança. Quando Moore disse isso, ele fez uma pausa. Estou muito curioso. Como você se sentiria se soubesse que estava prestes a morrer? Senhor Zek, pode compartilhar isso comigo? Sentimentos sobre a morte? As palavras de Moore estavam cheias de provocação, o que fez Zek estreitar os olhos. Presidente Moore, você não precisa falar de forma indireta. Isso não está de acordo com o caráter do seu povo. Diga logo, o que você preparou para lidar comigo dessa vez?
Eu ficaria feliz em assumir tudo. Zack se apoiou no encosto da cadeira, e a cadeira redonda e branca suspensa começou a tremer levemente. Agora, o que eu digo deve ser ouvido por pessoas do mundo todo. Moore mudou de assunto e perguntou. Sim, o mundo inteiro pode ouvir. Logo na primeira vez que Zack falou com Moore, ele divulgou todo o conteúdo da ligação por meio da transmissão ao vivo. Neste momento, todos sabem que Moore parece estar segurando algo que pode matar Zack. Se você tem algo a dizer, diga. Zack abriu as mãos. Pessoas em todo o mundo, permitam-me anunciar um grande evento para vocês. Este evento pode ser inaceitável para vocês por um tempo, mas infelizmente é verdade. Moore disse em tom simpático. Apenas 5 dias atrás, a NASA descobriu um meteoroide com um diâmetro de 418 quilômetros voando na direção da Terra. Após 5 dias, ele entrará na órbita do satélite da Terra e entrará na atmosfera em 3 horas, atingindo oficialmente a Terra. Sim, você ouviu direito, o verdadeiro fim do mundo, neste momento, chegou. Capítulo 313. O meteoro grande o suficiente para destruir a Terra. O meteoro atingindo a Terra? Ao ouvir as palavras de Moore, as pessoas no mundo todo não ficaram em alvoroço, nem chocadas, mas um tanto confusas e perplexas. As expressões de todos eram semelhantes, e eles estavam pensando a mesma coisa. Você está brincando comigo? Os rumores do fim da Terra foram ouvidos muitas vezes. Houve profecias de que no final de 1999, haveria uma guerra que acabaria com o mundo. Depois, há a profecia do juízo final maia para 2012 e várias outras profecias que encheram a internet. Isso foi na era da ciência subdesenvolvida, as pessoas podem acreditar, mas no tempo atual, elas não as ouvem mais. Nesse ponto, é como ouvir um conto de fadas, eles simplesmente acham engraçado. Sinto muito em dar-lhe esta notícia neste momento. Mas infelizmente após a investigação da NASA, a tecnologia humana atual não pode destruir ou mudar a órbita deste meteoro de 418 quilômetros. Acho que todos já entenderam que isso será um desastre cruel. O meteoro maior do que aquele que exterminou os dinossauros há 60 milhões de anos está a apenas algumas horas de distância. O fim do mundo se tornou realidade. Os sentimentos expressos por Moore eram desesperados e pessimistas, mas por causa de suas palavras negativas, algumas pessoas gradualmente franziram a testa, mostrando suspeita e começaram a questionar a autenticidade de um meteoro atingindo a Terra. Afinal, não foi outra pessoa que disse isso. Foi o presidente do país A. Então, mesmo que seja uma piada, não será tão aberto, certo? Na verdade, a NASA queria anunciar esse assunto há 4 dias, mas eu o impedi. Acho que os humanos devem inaugurar o dia do juízo final e o batismo da vida. Esta notícia é excelente para mim, mas para algumas pessoas é uma notícia terrível. Então, Zack, eu realmente quero saber como você se sente agora. Em vez de chamá-lo de Sr. Zack, Moore o chamou diretamente. O tom de Moore não era mais um elogio mesquinho, mas uma piada e uma ridicularização por assistir a um bom show, como se sua própria morte não valesse a pena ser mencionada. E a morte de Zack o deixasse mais feliz. Claro! Se você não confia em mim, pode mandar alguém para verificar se o que eu disse é verdade. Acredito que Zack tem um jeito de descobrir. Havia um toque de loucura nas palavras de Moore. Naquela época, Moore não era mais o líder calmo, reservado, astuto e tranquilo do país A, que não mudava sua expressão mesmo quando o Monte Everest desabava diante dele. Ele sabia que iria morrer. A cidade de Nova York será destruída assim que os 3 dias terminarem, e a próxima pessoa a morrer será ele. Então Moore não se importa mais com a chamada imagem de líder, e ele não se incomoda em prestar atenção ao que os de fora dizem e começa a mostrar seu verdadeiro lado. O ressentimento que se acumulou por tanto tempo foi desabafado. Senhor, o sistema de monitoramento por satélite do país A foi quebrado. De fato, um meteoro com um diâmetro de 418 quilômetros entrou na órbita de impacto da Terra. Na velocidade atual do meteoro, leva apenas 175 minutos e 32 segundos, no máximo, para entrar na atmosfera da Terra. Quando Moore disse essas palavras, Jarvis havia voluntariamente hackeado o sistema de monitoramento de satélite da Agência Espacial da NASA no país A, confirmando sua autenticidade. O mundo vai mesmo ser destruído, e faltam apenas 3 horas para todos. Os olhos de Zack brilharam e havia um brilho de luz em seus olhos. Se ele adivinhou corretamente, está a arma mortal de Moore contra ele. Moore sabe que nenhuma arma neste mundo pode competir com ele. Mesmo que Moore escape para os confins da Terra, ele não será capaz de escapar da perseguição de Zack. Já que ele está condenado à morte, ele arrastará o mundo inteiro com ele. Então foi uma ótima notícia para Moore ser enterrado com Zack. O meteoro de 418 quilômetros. Entendo. Esse é seu trunfo, presidente Moore? Zack não tinha o menor pânico ou ansiedade em seus olhos. Ele riu levemente. Eu sei que é impossível me matar com sua força, então eu deliberadamente escondi a notícia. Quando eu soube disso, não havia nada que eu pudesse fazer, nenhum lugar para ir. Então eu posso esconder a notícia, assim como você, esperando silenciosamente o meteoro chegar, transformando a Terra e os seres humanos em cinzas. Eu tenho que dizer, Moore, você é um cara inteligente. Esse truque é poderoso o suficiente. O que? Existe mesmo o meteoro? Assim que os comentários de Zack foram divulgados, houve um alvoroço no mundo todo. Não? O que Moore disse é verdade. O meteoro realmente vai nos atingir? Como é possível? Como pode haver tal coincidência? O fim do mundo não está centenas de anos depois?
Se o país não o encontrou, outros países também não poderiam encontrá-lo? Poderia ser que todos eles soubessem? Faz menos de um mês que a guerra acabou. É difícil ter um dia tranquilo. Por que o meteoro teve que atingir a Terra nessa hora? Impossível. Acabou. Até o Zack já confirmou a notícia. Acabou mesmo. Se as palavras de Moore não foram suficientes para convencer a todos, então as palavras de Zack fizeram com que todos no mundo acreditassem na autenticidade do impacto do meteoro na Terra. Ninguém pode aceitar esse fato. Finalmente a guerra foi interrompida, e o povo não precisava mais ter medo. Eles estavam preocupados com a guerra. Eles puderam realizar seus ideais e ambições com paz de espírito e aproveitar a vida ao máximo. Mas, no final, o mundo inaugurou sua ruína. O meteoro de 418 quilômetros, imagine o quão assustador é. É quase equivalente a uma cidade de médio porte. No entanto, se cair do céu a uma velocidade extremamente rápida com o estrondo, a força gerada é suficiente para esmagar a Terra e estilhaçá-la em lixo espacial flutuando no universo. Não haverá mais países nem seres humanos naquela época, e tudo estará acabado. Sim, quando ouvi a notícia há 5 dias, pensei que Deus ouviu minha oração e que foi um presente dele de propósito. Moore deu uma risada rara. Eu aconselho a todos que estão assistindo a transmissão ao vivo a fazerem tudo o que quiserem enquanto ainda faltam 3 horas. Seja matando pessoas ou sendo sexualmente agressivo, qualquer coisa serve. Ninguém fará mais nada. Então esqueça as leis e regulamentos. Isso deixará de existir a partir deste momento. Por favor, não morra com arrependimentos. Capítulo 314. Canhão destruidor de estados de plasma. Assim que Moore disse isso, as sobrancelhas de Zack franziram de repente. Não é apenas uma questão de perecer consigo mesmo. Moore também quer desencadear uma revolta global para que toda a ordem humana seja exterminada. Naquela época, não apenas o país o Reino da Fênix e outros países, o mundo inteiro cairá em tumultos incontroláveis. O mundo inteiro será reduzido a um inferno caótico em 3 horas. Violência, sangue, matança, loucura. O carnaval antes da morte exporá todos os lados sombrios da natureza humana. Quando o meteoro finalmente cair do céu e destruir o mundo, tudo ficará completamente calmo. Olhe para cima. Acredito que você deve ser capaz de ver que há uma enorme pedra escura e enevoada no céu azul. É o Deus da morte que acaba com toda a vida. O mundo está condenado. Este é meu último presente para toda a humanidade. Pessoas do Reino Fênix, Zack não é o santo padroeiro em que vocês acreditam? Vamos ver o que ele pode fazer por vocês diante da morte absoluta? O tom de Moore estava cheio de loucura histérica. Todos no mundo levantaram suas cabeças e olharam ao redor no céu. No final, suas pupilas encolheram, e eles viram um contorno preto na borda do céu azul. Aqueles com olhos afiados podem ver claramente que é uma pedra preta irregular. Embora pareça pequena agora, eles podem imaginar o quão grande ela se tornará quando chegar perto. O meteoro. A cena de um meteoro do tamanho de uma cidade atingindo a Terra é suficiente para destruir o mundo inteiro. Num instante, inúmeras pessoas entenderam por que o temperamento de Moore mudou tanto. Isso não é algo que uma bomba nuclear pode resolver. Mesmo se todas as armas nucleares do mundo forem usadas juntas, é tarde demais. Terra, seres humanos, só resta um caminho: esperar a morte. Eu realmente vi. Moore está certo. Isso é um meteoro. O meteoro está caindo na Terra. É muito grande. É impossível destruí-lo. Como isso pode ser possível? Acabei de me formar na universidade. Sofri por tantos anos, já recebi um aviso de admissão para o Top 500 e vou me reportar amanhã. Como uma coisa dessas pode acontecer? Minha vida acabou de começar. Não quero morrer assim. Moore é tão desprezível. Só faltam 3 horas e a preparação não é suficiente. Como pode haver tempo para destruí-lo? Ele queria que o mundo inteiro fosse enterrado com ele desde o começo. Esse bastardo. Deus. Se existe um Deus, por favor, ouça nossas preces e deixe-nos viver. Neste momento, inúmeras pessoas demonstraram desespero. Não é que as pessoas não consigam imaginar como será o fim do mundo. Pelo contrário, muitas especulações sobre a profecia do fim do mundo já foram vivenciadas muitas vezes. No entanto, o fim do mundo chegou silenciosamente quando todos menos esperavam. Aqueles que uma vez lutaram por seus sonhos e finalmente viram o amanhecer foram instantaneamente envoltos na sombra e na escuridão da morte e nunca mais viram a menor luz. Aqueles que ainda estão na flor da idade e não tiveram tempo de aproveitar a vida tremem diante da morte, e sua intensa tristeza e desespero os fazem chorar amargamente. E aqueles que aceitaram que estão prestes a morrer e que o mundo inteiro irá embora, seus olhos não são mais pacíficos, eles começam a se tornar cruéis e loucos. E seus rostos gradualmente se tornam hediondos. A morte desperta o demônio adormecido em seus corações. Nas últimas 3 horas de suas vidas, eles pisotearão todas as leis do mundo. Façam coisas que nunca ousaram fazer e acabem com suas vidas em carnaval e excitação. Todos me escutem. De repente, um grito frio se espalhou pelo mundo todo. Os olhos de Zack eram frios e isolados em todos os monitores, tão afiados quanto uma espada, fazendo o coração de qualquer um gelar. A partir deste momento, registrarei cada movimento de todas as pessoas do mundo. Se você ousar cometer qualquer crime contra a lei depois deste momento, todas as punições que você receberá serão diretamente aumentadas para 100 vezes o valor original.
Aqueles que são conhecidos comprimem todos os pensamentos malignos que você tem em seu coração agora, escondem-nos e não revelam nada. Mesmo que seja apenas o ato criminoso mais comum, posso garantir que vocês passarão o resto da vida em um pesadelo aterrorizante. É melhor não questionar a autenticidade das minhas palavras e não testar o limite da minha paciência. Como vocês estão agora? Continuem sendo boas pessoas para mim. Minha raiva não é algo que humanos comuns podem suportar. Mesmo que seja um pervertido, eu o deixarei morrer com dor extrema. A voz de Zack era tão fria que parecia que ele estava em uma caverna de gelo abaixo de zero, e aquele olhar aterrorizante de quem estava prestes a devorar as pessoas fez com que inúmeras pessoas não ousassem olhar diretamente, como se Zack realmente fosse pular da tela para matá-las e engoli-las de uma só vez. Todos podiam ver pela expressão dele que Zack não estava brincando. Se eles realmente cometerem algum crime neste momento, a punição que enfrentarão será muito mais cruel do que imaginavam. Moore, você realmente acha que é inteligente quando eu o elogiei por ser inteligente? Quem você pensa que é? Quando será sua vez de dizer a verdade? Você acha que ninguém no mundo pode resolver isso, e você só pode esperar para morrer, mas é isso que você pensa. Não use sua pequena ignorância para fingir ser inteligente. Zack implacavelmente repreendeu Moore, olhe com seus olhos míopes. O chamado meteoro de 418 quilômetros, o desastre do juízo final que pode destruir tudo, está tão vulnerável na minha frente. Ao mesmo tempo, também deixarei que vocês entendam que o que fiz com vocês antes não foi para matar todos vocês, mas para lhes dar amor suficiente. Jarvis, ligue o destruidor de estrelas de plasma e comece a acumular energia. Zack deu uma ordem e de repente, o padrão de metal acima da cabeça da nave-mãe da colheitadeira se iluminou, emitindo luz azul. A câmera mudou para o topo do céu como um pássaro, observando toda a nave-mãe da colheitadeira, e todos viram claramente aquela luz azul explodir. Logo, um grupo de fótons emergiu dessa luz azul celeste e rapidamente formou um objeto enorme no ar. Destruidor estelar de plasma. Capítulo 315. O meteoro acelerou. O Plasma Star Destroyer é diferente das torres que as pessoas geralmente reconhecem. Parece uma estrutura alta como a Torre Eiffel. Mas diferentemente da Torre Eiffel na percepção geral, a superfície do Plasma Star Destroyer tem uma forte sensação de estabilidade. Como um pequeno quadrado de metal dentro de um quadrado de metal, que é continuamente em camadas até o último ponto afiado. O cone apareceu e apontou para o céu. Sim, o Plasma Star Destroyer, sem o tradicional focinho escuro, parecia um edifício de metal alto e pontiagudo em forma de torre. O verdadeiro destruidor de estrelas de plasma é muito mais alto e maior que a Torre Eiffel. A imagem era como um edifício magnífico feito de metal no topo da nave-mãe da colheitadeira. Apenas uma olhada é o suficiente para fazer as pessoas sentirem sua beleza extraordinária. Destruidor estelar de plasma? Quando Moore viu essa cena, a loucura histérica em seu rosto de repente se solidificou. Não, é um meteoro supergigante com um diâmetro de 418 quilômetros. Seu impacto é o suficiente para rasgar a Terra inteira como papel de seda. Que destruidor de estrelas de plasma! É só uma desculpa para Zack estabilizar o coração das pessoas. Moore não acreditava que houvesse algo no mundo que pudesse destruir aquele meteoro supergigante. Um meteoro tão colossal não tem precedentes, e a energia cinética de sua aceleração em órbita é ainda mais assustadora. Sem mencionar a Terra, mesmo em outros planetas do Sistema Solar, um ataque extraterrestre tão exagerado seria um desastre, e não haveria possibilidade de sobrevivência. Aos olhos de Moore, o chamado destruidor de estrelas de plasma de Zack é apenas uma desculpa para manter a estabilidade nas últimas 3 horas do fim da Terra. Afinal, as pessoas que ele chamou para os tumultos incluem 100 milhões de pessoas de Fênix. Zack só consegue convencer as pessoas de que a Terra pode ser salva trazendo à tona algo aparentemente tão vasto e poderoso. Você pode realmente impedir isso? No Palácio da Fênix, os anciãos ministros, Grace e outros olhavam para o enorme destruidor de estrelas de plasma na tela. E havia uma preocupação intensa em suas sobrancelhas. Não só eles, mas o país U, o país F, o país K e todos os outros países também deixaram de lado todo o seu trabalho e assuntos importantes. Eles prestaram muita atenção a este grande evento sobre a vida e a morte da Terra e dos seres humanos. Na verdade, todos eles monitoraram a existência deste meteoro depois que o país o anunciou. Acontece que cientistas do mundo todo especularam que esse meteoro não entrará na órbita de impacto da Terra, mas apenas passará pela Lua e então, como todos os meteoros anteriores, se tornará um passageiro trivial na longa história da Terra. Entretanto, exceto as autoridades da NASA no país A, ninguém mais pensou que esse meteoro mudaria repentinamente sua órbita e entraria abruptamente na atmosfera da Terra em circunstâncias desconhecidas. É por isso que quando Moore anunciou isso, as nações tremeram, revelando um surpreendente olhar de pânico porque era tarde demais para tomar qualquer medida defensiva. O meteoro supergigante de 418 quilômetros. Com a tecnologia atual dos seres humanos diante de um meteoro com diâmetro de 10 quilômetros, é necessário alertar, se preparar com antecedência e fazer cálculos precisos se há pouca esperança de que armas nucleares consigam alterar a trajetória de impacto do meteoro antes que ele entre na atmosfera. No entanto, este é um meteoro supergigante ainda mais vasto e irresistível. Mesmo que seja avisado com antecedência, dando a todos os países tempo suficiente para preparar e esgotar todas as armas nucleares do mundo, pode não haver esperança de que ele possa mudar sua órbita.
Sem mencionar que faltam apenas 3 horas agora. Mesmo que um imortal venha, ele só pode suspirar e não fazer nada. Como disse Moore, os humanos só podem esperar a morte chegar em desespero e falta de vontade, e nada mais pode ser feito. Embora Zack tenha criado inúmeros milagres, este milagre é muito mais assustador do que todos os anteriores. Impossível. Essa catástrofe é devastadora. Um acadêmico de renome mundial no país o levantou os óculos, suspirou e disse em voz fraca, centenas de milhões de anos atrás. Os dinossauros morreram por causa de um pequeno meteoro com um diâmetro de apenas 12 quilômetros, e a energia que ele produziu foi equivalente a 10.000 armas nucleares explodindo simultaneamente. E a fumaça e a poeira que eles soltaram pesavam um megaton, obscurecendo o céu e impedindo que a luz do sol entrasse no mundo inteiro por milhares de anos. Além disso, a força de impacto gerada pelo impacto do meteoro, juntamente com a alta radiação térmica, afetou a ecologia de toda a Terra. Vivendo naquele ambiente, os dinossauros foram extintos por causa disso. Mesmo que Zack consiga destruir esse meteoro, o meteoro de 418 quilômetros se dividirá em centenas de chuvas de meteoros aterrorizantes, reduzindo completamente a Terra a uma estrela morta e incapaz de sobreviver a qualquer forma de vida. A humanidade está condenada. Ao ouvir isso, North e todos os ministros do país o ficaram em silêncio mortal. A mancha preta acima do céu está ficando cada vez maior e gradualmente apareceu no céu, mostrando a poderosa ponta do seu iceberg. As crianças olhavam fixamente para o céu e conversavam inocentemente com seus companheiros sobre de onde o meteoro veio e como ele era. Os adultos cobriam a boca, seguravam a testa, choravam e oravam em seus corações. Na cidade, todos os carros suspensos pararam. Quer estivessem indo para o trabalho ou correndo na estrada, todos olhavam para o céu. O deus da morte que estava prestes a acabar com tudo estava se aproximando. A transmissão foi concluída. O carregamento está em andamento. Depois que o destruidor de estrelas de plasma com uma altura de centenas de metros foi transmitido inteiramente, todas as ranhuras e linhas de metal em todo o corpo explodiram instantaneamente com a luz da energia sonhadora. Esta é a luz do cubo cósmico, e é o único na Terra que pode sustentar o plasma. O destruidor de estrelas de plasma é uma arma tão destrutiva. Na tela, eles viram que a energia e a luz se tornavam cada vez mais deslumbrantes, o que tornava todo o destruidor de estrelas de plasma muito legal. Senhor, aquele meteoro acelerou novamente. Faltam apenas 47 minutos para ele entrar na atmosfera. De repente, Jarvis disse. Capítulo 316. Aniquilação. Acelerou de repente? Zack franziu a testa. Por que esse meteoro é tão estranho? É realmente uma coincidência, aparecer do nada e atingir a Terra, e agora acelerar de repente? Quanto tempo levará para carregar o destruidor estelar de plasma? Zack perguntou. 33 minutos. Parece que o destruidor de estrelas de plasma só pode ser usado uma vez. Os olhos de Zack se estreitaram. Quanto mais poderosa alguma coisa é, mais tempo leva para reunir energia. No julgamento do sistema, o destruidor de estrelas de plasma é uma super-arma que pode destruir um asteroide com um diâmetro de 200 km de uma só vez. O tempo de armazenamento de energia necessário para um poder tão aterrorizante deve ser muito. Se o meteoro não acelerasse, mesmo que o destruidor de estrelas de plasma não fosse suficiente, Zack poderia usá-lo mais algumas vezes para erradicar esse meteoro supergigante. Mas agora que o meteoro acelerou de repente de forma inexplicável, o destruidor de estrelas de plasma só poderia ser usado para atacar. Isso forçou a ser sério. Mesmo em teoria, o destruidor de estrelas de plasma tem a capacidade de destruir esse meteoro supergigante. Mas se isso pode ser concretizado no final, ainda precisa de prática para saber. Este é o primeiro uso e o mais crítico. Não há certeza de que será capaz de destruir o meteoro. Não se sabe até que ponto o meteoro poderia ser destruído. Se tiver sucesso, tudo ficará bem, mas se falhar, a Terra e os seres humanos nunca mais terão a chance de retornar. Não importa se a energia do cubo cósmico é estimulada até o limite da estabilidade. Não importa se o dispositivo do motor é descartado. Devemos nos esforçar para armazenar energia no menor tempo possível. Zack disse com uma voz profunda. Sim, senhor. Esta é a meia hora mais longa para um ser humano. Todas as autoridades de alto escalão dos países também souberam da notícia da aceleração do meteoro 10 minutos depois de Zack. Acima do céu azul, o meteoro supergigante revelou todo o seu corpo, como um planeta adjacente à Terra, ocupando gradualmente o céu e pressionando o mundo para baixo. Diante de tal desastre, pessoas no mundo todo estão desamparadas. Algumas pessoas só conseguem se ajoelhar no chão e continuar se curvando para o céu, esperando que um Deus real apareça e salve o mundo. Mas mesmo que os deuses ouvissem suas preces, eles ficariam impotentes diante de um meteoro que poderia destruir a Terra. Mais pessoas estão olhando para a tela. O destruidor de estrelas de plasma está constantemente carregando e acumulando energia, pronto para disparar a qualquer momento. Mas não dispara. Zack realmente consegue fazer isso? Por que esse meteoro está ficando cada vez maior? Quase todo o céu está bloqueado por ele, e parece que ele vai cair a qualquer momento. Tem certeza de que ainda faltam mais de 2 horas? Zack, você precisa ter sucesso. Quando você falhar, toda a humanidade estará acabada. Neste momento, cada segundo parece um século para todos. Algumas pessoas até sentiram uma força centrífuga inexplicável, e todo o seu corpo ficou mais leve, não mais tão pesado quanto antes.
Obviamente, essa é a força gravitacional do meteoro, que reagiu com a atração gravitacional da Terra. Armazenamento de energia 98%. Armazenamento de energia 99%. Toda a energia converge gradualmente de baixo para cima, formando uma bola de energia maior que todo destruidor de estrelas de plasma. Armazenamento de energia 100%, alvo definido, lançamento. A enorme bola de energia de repente explodiu em uma luz extremamente esplêndida e foi envolvida por uma força destrutiva aterrorizante, atingindo o céu e indo direto para o meteoro. As pessoas não precisam mais assistir a transmissão ao vivo. Elas só precisam olhar para cima e ver o gigante feixe brilhante de energia. Neste momento, o coração de todos de repente ficou preso na garganta, prendendo a respiração, sem nem ousar piscar. Este momento decide qual lado o destino do mundo irá tomar. Sobreviver ou ser destruído depende desse feixe de energia. O enorme feixe de energia levou menos de 3 segundos para colidir com o meteoro supergigante que estava prestes a entrar na atmosfera. Bum! Era um barulho alto e indescritível, mais forte que um terremoto ou tsunami, mais trêmulo e assustador. Mesmo estando tão distantes, a vibração aterrorizante do ar ainda fez com que inúmeras pessoas tapassem os ouvidos com força. O meteoro supergigante localizado no espaço, no momento em que o feixe de energia o tocou, tremeu um pouco, e a velocidade do impacto da queda foi significativamente enfraquecida. O feixe de energia não penetrou diretamente no meteoro supergigante, mas, como um guarda-chuva, ele irrompeu do ponto central de contato para todos os lados, rompendo linhas de arco perfeitamente regulares, formando uma esfera hemisférica incomparavelmente bela, incluindo todo o meteoro supergigante. Quando essas linhas em forma de arco são suficientes para envolver todo o meteoro supergigante, como uma rede enrolada em uma fruta, é como cortar tofu com uma faca, infiltrando diretamente seu núcleo. O meteoro supergigante foi dividido em inúmeros pedaços. Quando todos os raios do arco de energia convergiram para um ponto, de repente, o feixe de energia desapareceu. Toda a energia emitida pelo destruidor de estrelas de plasma foi completamente consumida, e não há continuidade. Entre o céu e a terra, tudo é silêncio. Acabou, desta vez realmente acabou. Eu sabia. É impossível destruir. É um meteoro de 418 quilômetros. Ele já ocupa o céu inteiro, então como pode ser destruído? As pessoas se ajoelharam no chão em desespero, chorando amargamente. Os líderes de vários países cobriram a boca, seus olhos estavam cheios de tristeza e complexidade inescapáveis. Ninguém quer morrer, mas agora, eles têm que aceitar a realidade. De repente, neste exato momento, estrondo. Uma luz mais intensa que a do Sol irrompeu do meteoro supergigante, fazendo com que inúmeras pessoas fechassem os olhos inconscientemente. Uma explosão incrível ocorreu quando ainda faltavam mais de 10 minutos para a atmosfera da Terra, e todas as nuvens brancas da Terra foram levadas embora, fazendo com que o oceano vibrasse violentamente e se agitasse sem parar. Depois que a luz se dissipou gradualmente, todos rapidamente olharam para o céu. O céu está limpo e sem nuvens, tão azul que eles não conseguem deixar de admirá-lo. A maior parte do meteoro supergigante que cobria o céu e o Sol foi aniquilada naquela explosão final. No entanto, foi substituído por pequenos fragmentos de meteoro que se espalharam por toda parte. Naquele momento, o êxtase e a excitação encheram os rostos das pessoas. Sim, os gritos de alegria de todos contagiaram o mundo inteiro. Capítulo 317. O auge do prestígio. Uma crise apocalíptica que era quase inevitável, acaba de ser superada. E foi ninguém menos que Zek quem resgatou com sucesso a Terra e a raça humana da situação mortal. Vida longa ao Zek. Vida longa ao Salvador Zek. O mundo inteiro estava cheio de aplausos, todos gritando o nome de Zek. A partir deste momento, enquanto a civilização humana não for exterminada pela segunda vez, o mundo nunca esquecerá o nome de Zek. Mesmo depois de milhares de anos, o nome de Zek ainda brilhará no longo rio da história e se tornará um salvador heróico que as pessoas lembrarão para sempre. Ele realmente impediu isso? Mur caiu na cadeira. Todo seu corpo parecia ter perdido a alma. Ele sempre foi arrogante e calmo e nunca ficou tão envergonhado. Se não fosse por ele controlar tudo pessoalmente e ver com seus próprios olhos a sombra massiva do meteoro acima do céu desaparecer, Mur teria pensado que era um longo sonho. E ele ainda não tinha acordado do sonho. No entanto, seus sentidos lhe dizem que tudo, incluindo esta experiência, é verdade. Zek não apenas parou o meteoro supergigante de 418 quilômetros, mas também o derrubou em cinzas. Nesse momento, um grupo de pessoas de terno e gravata invadiu o escritório do presidente do país A. Senhor Moore, somos do Federal Bureau of Investigation, FBI. Suspeitamos que você esteja envolvido em crimes contra a humanidade, traição, colocando em risco a vida de cidadãos do país A e uma série de outros crimes. Por favor, venha conosco e coopere em nossa investigação. O agente do FBI pegou uma carta de investigação assinada pelo Congresso do país A e disse com indiferença. Moore olhou para eles e não disse nada. Para ser honesto, ele nunca imaginou que acabaria assim. Porque, na sua opinião, a humanidade certamente morrerá nesta catástrofe, e não há esperança de sobrevivência. Mas o drama é que tudo sai pela culatra. Mas para Moore, esses encontros não são diferentes. Em vez disso, ele acredita que Zek logo o encontrará por vários meios e acabará com sua vida. Moore se levantou, amarrou o colarinho silenciosamente e afastou o rosto caído de antes.
Assumiu o olhar arrogante e astuto do passado e saiu do escritório com um agente do FBI. Quando viram Zack realmente destruir o meteoro supergigante, os acadêmicos, professores e reitores do gabinete do primeiro-ministro do país de repente ficaram feios e todos procuraram motivos para ir embora. Desta vez, Zack não terá mais obstáculos. North sorriu feliz. Ele sabia muito bem que o prestígio e a reputação de Zack haviam atingido um pico sem precedentes no mundo depois dessa luta, e não importava quão grandiosa a pessoa fosse, ninguém poderia se comparar a ele. Com essa situação e uma força tão poderosa, Zack se tornou o verdadeiro governante supremo deste mundo. Dessa forma, North, como pai de Helena e como aliado do Reino Fênix, também pode chamar muita atenção. Pelo menos não é problema fazer do país uma potência mundial com uma força nacional abrangente classificada entre as melhores do mundo. Pensando nisso, North não conseguiu evitar uma risada alta. Ótimo! O Elder Zack conseguiu. Eu sabia que o Elder Zack nunca me decepcionaria. Haha! O fato de termos alguém como o Ancião Zack é simplesmente uma bênção para o nosso reino. Ei, não cometa um erro. O Ancião Zack deixou o reino agora. Mesmo que ele tenha partido, ele ainda é do Reino Fênix. Você não viu que depois que aceitamos as pessoas do país SK, o Ancião Zack disse alguma coisa? Podendo contar com o Ancião Zack, a ascensão do reino está próxima. Hahaha. Os anciãos e ministros ficaram naturalmente satisfeitos. Eles sabem muito bem que a força atual de Zack ultrapassou toda a Terra e a civilização humana, atingindo um novo nível. Zack é a confiança e a sorte do Reino Fênix. Ele realmente fez. Grace, que estava no trono, olhou para os fragmentos de meteoros espalhados na imagem e seus olhos estavam turvos. Neste momento, ela já se trocou para um traje real que é exclusivo do rei, para inaugurar o dia do juízo final de uma maneira mais digna e morrer com a estatura de um rei. Todos os anciãos e ministros também se trocaram para seus trajes mais luxuosos. Felizmente, Zack conseguiu evitar o fim do mundo, permitindo que todos sobrevivessem. Grace pode imaginar que de agora em diante, Zack será o salvador e herói invencível que o mundo inteiro admira. Sua luz não é mais fraca que o sol, ainda mais deslumbrante. Nesse momento, o coração de Grace também parecia ter passado por uma mudança sutil. Ele não reclamava mais de si mesmo como antes, e suas sobrancelhas estavam cheias de tristeza. Vovô Deron, Grace falou suavemente. Majestade, o velho ministro está aqui. O primeiro-ministro Deron ainda estava ao lado de Grace, sinceramente, e assentiu levemente. Você disse, agora Zack não é mais o ancião do reino, mas o senhor de um reino. É possível para nós. Grace não continuou dizendo as palavras seguintes, e 2 brilhos rosados surgiram em seu lindo rosto. Mas ela não disse isso, e o primeiro-ministro Deron já entendeu. Certamente. O primeiro-ministro Deron disse, com o prestígio atual do ancião Zack, se vossa majestade se casar com ele, a família real certamente ficará orgulhosa de você. O prestígio de Zack é tão alto hoje que é possível que em breve muitos líderes mundiais, celebridades e dignitários queiram apresentá-lo às suas filhas e parentes. Mesmo que o rei de um reino como Grace perseguisse Zack ativamente, não se diria que ela perdeu a dignidade e a face da família real, mas sentiria que estava ascendendo alto. Sim? Pensando nisso, Grace não conseguiu deixar de sorrir brilhantemente. Seu sorriso sincero encheu o mundo inteiro de vigor. Capítulo 318. O verdadeiro reino dos céus. Uau! O poder do destruidor de estrelas de plasma é extraordinário. Enquanto o mundo inteiro aplaudia Zack, ele também deu um suspiro de alívio. Afinal, seu conhecimento do poder do destruidor de estrelas de plasma está apenas no nível teórico. Ele nunca o testou e quaisquer resultados podem acontecer. Portanto, Zack estava perdido. Felizmente, o resultado foi perfeito, e o poder do destruidor de estrelas de plasma não o decepcionou. Jarvis, envie todos os Laser Iron Man e Laser Siege Saucer para coletar os meteoros espalhados por todo o mundo. Zack ordenou diretamente. Sob o bombardeio do destruidor de estrelas de plasma, a maioria dos fragmentos do meteoro supergigante foi erradicada, e apenas pequenas partes do resíduo cairão na Terra. Pode-se dizer que essa pequena parte do resíduo é um tesouro raro. Nos asteroides no espaço, as coisas estão sempre além do conhecimento da Terra, o que é de grande valor para Zack. Sim, senhor. Jarvis imediatamente enviou milhares de discos de cerco laser e homem de ferro laser. Concluí outra tarefa do sistema sem saber. Em seguida, enquanto a versão completa da nave-mãe da colheitadeira for construída com sucesso, novas tecnologias poderão ser obtidas novamente. Zack disse que enquanto se recostava confortavelmente, o assento suspenso em formato de ovo branco se transformou em um sofá um pouco mais longo. Tudo está pronto, exceto pela oportunidade. Zack quase completou a tarefa do sistema, e só falta a última. Após completá-la, ele pode obter 2 novas tecnologias e um novo item de uma só vez. Só de pensar nisso já é emocionante o suficiente. Com os recursos atuais da Terra, é difícil construir uma versão completa da nave-mãe Harvester. Então, a única maneira é coletar recursos extraterrestres.
Se todos os recursos da Terra forem integrados, talvez uma versão completa da nave-mãe colhedora possa ser construída, mas os recursos do mundo estarão completamente esgotados e os seres humanos cairão em uma situação difícil, sem recursos disponíveis. E no vasto e ilimitado universo, há recursos infinitos, sem mencionar uma versão completa da nave-mãe Harvester. Então não é um grande problema, mesmo que seja para construir uma frota inteira de naves-mãe Harvester. A versão completa da nave-mãe Harvester não é necessária com urgência. No momento, minha prioridade é construir um reino. Os olhos de Zack brilharam. No início da guerra, Zack já havia anunciado sua separação do Reino Fênix. O propósito era a guerra entre ele e os 9 países, e ele não queria arrastar o reino para a água. Afinal, ele planejava destruir suas capitais desde o início como punição. É provável que esse movimento atraia um contra-ataque desesperado dos 9 países e faça de Zack o objeto de ódio de seus cidadãos, o que desencadeia uma série de reações em cadeia aterrorizantes. Se não fosse pelo aparecimento deste supergigante meteoro, Zack seria agora o que as pessoas chamam de diabo carrasco e matador cruel. Ele seria repreendido, abusado e odiado pelo povo. Esta rixa de sangue pode não ser resolvida mesmo depois de centenas de anos. Entretanto, Mur de repente levantou a mão de Zack e permitiu que ele fosse promovido diretamente da categoria de carrasco de demônios para o topo como um salvador heróico. E todos esses nomes ruins foram roubados por Mur. O mundo é incrível. Zack riu levemente. Se Mur descobrisse os pensamentos de Zack, ele definitivamente ficaria tão bravo que vomitaria sangue. Eu não esperava que um dia eu seria capaz de estabelecer meu próprio reino. Mas com a força que tenho agora, construir um reino deveria ser algo natural, certo? Zack agora tem força para destruir uma estrela, e com base apenas nisso, supera a força combinada de todos os países da história. Sem falar na fundação de um reino, mesmo que seja para unificar o mundo, não é exagero. Se eu quiser construir um reino, primeiro preciso ter um território. A distribuição global foi equilibrada. Então não posso perder minha parte para tomar as terras desses países, certo? Um reino independente, é claro, deve ter um território independente. E para mostrar sua identidade, o território não deve ser pequeno. Deve ser grande o suficiente para ser digno de seu nome como um herói salvador. Mas onde no mundo existe um espaço tão vasto para ele? Usar a força para fazer com que outros países vendam terras? Qual é a diferença entre isso e ser um bandido? Perderei minha identidade de salvador. Jarvis, abra o mapamundi. Uma janela com o mapamundi aparece na frente de Zack. Ele olhou cuidadosamente e finalmente os olhos de Zack caíram no país Al, que é cercado pelo mar e é um continente independente. Então, de repente, ele pareceu pensar em algo e seus olhos brilharam. Sim, já que não há território disponível, então criarei um. O Pacífico, é isso. Zack desenhou aleatoriamente um círculo no Oceano Pacífico. Neste círculo, é possível criar uma enorme massa de terra no oceano, e sua área pode facilmente ultrapassar qualquer um dos maiores países do mundo. Jarvis, é hora de começar a trabalhar. Envie o traje de batalha de aço subaquático e comece a explorar o lugar que circulei para ver se é adequado para o meu reino. Zack ordenou. Senhor, a área a que você se refere foi armazenada em meu banco de dados. Você é muito criterioso. A terra sob o mar é adequada como território do seu reino, disse Jarvis. Isso é bom. Você faz um cálculo preciso, dá um limite de alcance aproximado e então deixa os trajes de batalha de aço irem fundo para instalar o motor antigravidade. Quero que meu reino se torne o primeiro verdadeiro reino dos céus. Os olhos de Zack brilharam. A cidade no céu sempre foi uma lenda na história da humanidade, e há versões semelhantes do conto, seja no Oriente ou no Ocidente. Mas agora, essa lenda está prestes a se tornar realidade nas mãos de Zack. Um continente que flutua completamente acima do céu. Basta olhar para cima para nos sentirmos humildes. Como um rei poderoso, o reino de Zanarkand é naturalmente separado do mundo mundano e é excepcionalmente diferente. Senhor, seus caprichos são sempre surpreendentes. O tom de Jarvis estava cheio de sorrisos. Ei, agora que o problema do território foi resolvido, a próxima coisa a ser resolvida são os cidadãos. Com um reino, é claro, deve haver cidadãos. Zack não conseguiria construir um reino sozinho e depois ser um comandante talentoso, certo? Capítulo 319. Recrutamento público de cidadãos. Recrutar cidadãos é uma coisa nova. Os países modernos prestam atenção à sua etnia e herança. O Oriente pertence ao Oriente, o Ocidente pertence ao Ocidente. Algumas pessoas podem até dizer com um olhar a qual país você pertence. Também aumenta o apego das pessoas ao país, o que pode uni-las melhor. Claro, esse tipo de coisa não pode ser feito da noite para o dia. Eles devem passar por um longo período de integração e mudar lentamente para se adaptar ao seu novo lar, o reino de Zanarkand, como uma estrela em ascensão e o domínio de Zack. Além disso, os cidadãos recrutados dessa forma podem não ser os melhores. O reino de Zanarkand está no topo do mundo, e meus cidadãos também devem ter talentos de primeira linha. Outros países precisam de cidadãos comuns para impostos, construção, manufatura, exército, etc. Mas para Zack, cidadãos comuns não significam muito para ele. O que ele quer são pessoas de todas as esferas da vida que possam rapidamente compreender vários campos e sejam talentos de alta qualidade orientados para o desenvolvimento. Para fabricação, construção e militar, nem é preciso dizer que Zack tem micro-robôs, a Legião do Homem de Ferro e Jarvis como substitutos.
No entanto, é impossível alcançá-lo mecanicamente em algumas áreas, como a alimentação. Os ingredientes existentes podem ser controlados e fornecidos por meio de mecanização automática e inteligência artificial, mas e aqueles ingredientes desconhecidos? As máquinas só podem executar planos, não criar planos. A sabedoria humana está na criação. Portanto, Zack pode recrutar talentos de ponta do biótipo agrícola para compensar essa deficiência. E esta é apenas uma área. Os campos que uma civilização precisa são tão numerosos quanto estrelas, e sempre há um lugar que a inteligência artificial não pode alcançar. Então ele deve ser resolvido por cérebros e mão de obra humana. Jarvis, ligue a transmissão global ao vivo. Vou divulgar meu plano de recrutamento de cidadãos pessoalmente. Acabei de salvar o mundo, e agora minha popularidade está no auge, então é claro que tenho que fazer bom uso dela. Com a ordem de Zack, a transmissão global ao vivo foi transferida para Zack. Zack, é o Zack. Salvador, herói. Olhem, o Salvador da humanidade apareceu. Do que estou falando? Ele é Jesus, isto é, Deus. Ele fez o que somente Deus pode fazer. Vida longa ao Zack. Assim que as pessoas viram Zack, ficaram todas animadas, algumas gritaram e seus olhos estavam cheios de adoração fanática. O mais exagerado apenas se ajoelhou de frente para a TV e abaixou a cabeça. Pessoas no mundo inteiro adoram Zack como um herói e um deus. A crise no fim do dia foi levantada, e vocês não precisam se preocupar com nenhum desastre chegando. Então, pessoal, como vocês se sentem sobre renascer? Zack disse com um sorriso. Inúmeras pessoas concordam, mesmo sabendo que Zack não pode vê-las, mas respondem entusiasticamente a ele. Antes da guerra com a Aliança dos 9 países, eu já havia declarado que me separaria do reino da Fênix e estabeleceria meu próprio reino de Zanarkand. Agora mesmo, meu reino definiu oficialmente sua posição, e dentro de um mês, no máximo, vocês poderão ver a verdadeira face do reino de Zanarkand. Zack disse. Mas como eu disse, este é um reino, então preciso não apenas de território, mas também de pessoas. Estou aqui, em nome do reino de Zanarkand, para recrutar abertamente cidadãos do meu reino para o mundo. Ao ouvir as palavras de Zack, inúmeras pessoas no mundo todo ficaram imediatamente entusiasmadas. Como salvador do mundo e dono de uma arma capaz de matar estrelas, o status do seu reino certamente será maior do que o de outros países. Dessa forma, se eles se tornassem cidadãos do reino de Zanarkand, isso não significaria que eles ascenderiam ao céu de uma só vez e se tornariam os seres humanos mais elevados? Todo mundo tem uma mentalidade de comparação. Ninguém quer ser o pobre lá de baixo. Enquanto tiverem habilidade, todos querem provar que são os mais poderosos, os mais sortudos e os melhores. Como o reino de Zanarkand implementa uma política nacional refinada, ele recrutará publicamente apenas os melhores talentos de vários setores do mundo todo. Primeiro, depois que vocês passarem no meu teste e obtiverem com sucesso a nacionalidade de Zanarkand, vocês, como talentos de elite, poderão desfrutar de vários privilégios na cidade, incluindo todas as despesas médicas, despesas de viagem, despesas de energia e por pessoa, darei um Overcar e um Baymax. Segundo, o reino lhe fornecerá os cargos mais apropriados e adequados, com um salário mínimo anual de $500 mil, e não há limite máximo. Não há escassez de materiais no meu reino, então todas as suas despesas de vida são dele. A contribuição que as pessoas fazem todo ano de acordo com vários campos, o mínimo é $200 mil por ano, e o máximo é $1 milhão por ano. Algumas pessoas exclamaram que o salário anual dos cientistas não tem sido muito alto, a menos que tenham feito contribuições notáveis. Talentos com suas patentes são realmente populares. Mas aqui o salário anual começa diretamente em $500 mil, com um subsídio mínimo de subsistência de $200 mil. Então é equivalente a um salário enorme de $700 mil por ano, desde que você passe. Se Zack for substituído por outros, algumas pessoas certamente sentirão que eles estão se gabando. Mas essa pessoa que se gaba é Zack. Ele não é apenas o Salvador, mas também o homem mais rico do mundo. Terceiro, se você fizer contribuições extraordinárias no campo, o reino lhe dará diretamente um pedaço permanente de terra que lhe pertence. Sim, você ouviu direito, não é uma casa, é uma terra. Terra? Ao ouvir isso, inúmeras pessoas ficaram vermelhas de excitação e estavam prestes a pular. Se os privilégios salariais não foram suficientes para impressionar alguns talentos de alto nível, quando se tratava de obter terras, isso impressionou instantaneamente muitas pessoas. Qual será o status atual do reino de Zanarkand? Quão valiosa será a terra no futuro? É aqui que a terra é dividida, o que não é tão simples quanto dividir dinheiro. E à medida que o reino de Zanarkand se torna mais próspero, a terra também se torna mais valiosa. Ser bilionário a cada minuto não é exagero. É claro que existem outras políticas de bem-estar, como o Warp Drive, que estará permanentemente aberto para uso gratuito no reino de Zanarkand. É rápido e conveniente transferir quaisquer itens. Há também a questão das crianças irem à escola. Então, entre os talentos que recruto, incluindo os melhores professores, prometo dar às crianças a melhor e mais avançada educação. A rede de cada casa é a melhor rede de satélite do mundo de uso gratuito. Quanto à questão da segurança pública, não preciso dizer mais nada. Todos têm um profundo entendimento disso.
No geral, contanto que você passe pela triagem do reino de Zanarkand e se torne um cidadão, você poderá ter as melhores políticas e benefícios do mundo. Aqueles que querem se juntar ao Zanarkand Kingdom podem agora entrar no site oficial da Zetec para se registrar. O tempo é de uma semana. Após uma semana, a triagem começará oficialmente. Lembre-se, o primeiro lote do reino de Zanarkand é de 20.000 pessoas. Então, aqueles que querem se juntar, apressem-se. Capítulo 320. A pressa. Com a tela da transmissão ao vivo fechada, muitas pessoas ao redor do mundo estão animadas neste momento. Zack realmente quer construir um reino e recrutar os melhores talentos em diversas áreas do mundo todo. Assim que a notícia foi divulgada, pode-se dizer que algumas pessoas choraram e outras riram. Rindo são naturalmente aqueles que têm uma habilidade e são de primeira linha em seus respectivos campos. Eles são os candidatos poderosos para entrar no reino de Zanarkand e são qualificados para participar da competição. Uma vez que eles entram no reino de Zanarkand, não há necessidade de dizer muito sobre os benefícios do novo reino. Seu status será instantaneamente elevado ao ponto em que eles ignorarão todos os seres vivos. Portanto, eles serão imprudentes. Mesmo que quebrem suas cabeças, eles entrarão no reino de Zanarkand. Além disso, além de sua identidade como Salvador e o homem mais rico do mundo, a identidade mais importante de Zack é a de um cientista. E seu conhecimento e tecnologia da informação superam todos na Terra. Zack sozinho é o suficiente para atrair grandes talentos do mundo inteiro para se juntar a ele. Quanto aos que choram, são pessoas medíocres sem habilidades. Eles sabem muito bem que não têm esperança de entrar no reino de Zanarkand com suas habilidades. Perder uma oportunidade tão grande os deixa tão tristes que quase choram. Mas mesmo assim, depois que o anúncio de Zack terminou, inúmeras pessoas ainda acessaram o site oficial da Zetec para se inscrever. No dia em que a notícia foi anunciada, reportagens de vários países também foram amplamente divulgadas. O Salvador Zack constrói um reino e está recrutando os melhores talentos do mundo todo. A crise de talentos de todos os países do mundo chegou, analisando como entrar no reino de Zanarkand da perspectiva da guerra. O reino mais poderoso do mundo, o Zanarkand Kingdom, chegou. Os 6 talentos mais necessários para o reino. Todos os países relataram isso simultaneamente. Além de promovê-lo, o Phoenix Kingdom até exibiu a origem de Zack. E os cidadãos de Fênix que viram esta reportagem ficaram sinceramente orgulhosos. Mesmo os 8 países foram todos honestos e não houve voz de oposição. São 8 porque o território do país SK foi destruído. Todos os principais sites de redes sociais da internet já foram capturados por todas as notícias relacionadas a Zack e ao reino de Zanarkand. A popularidade de Zack é tão alta que chega aos céus, e seu prestígio atingiu um nível sem precedentes. Zack também é o primeiro salvador verdadeiro da história humana. Antes dele, ninguém realmente fez algo assim. Uau! Isso não é muito exigente? Acabei de ter meu PhD no meu coração. Eu achava que era inútil estudar agricultura. Eu me arrependi antes. Agora sinto que a oportunidade chegou. Comparado com outras ocupações, sinto que minha competição deve ser a menor, hahaha. Ouvi dizer que Zack tem a tecnologia mais avançada do mundo. Então, se você puder aprender um pouco com ele, você se beneficiará muito. E o tratamento do reino de Zanarkand também é excelente. Contanto que você tenha conseguido algo, até parentes podem ser tratados, de graça. Então, eu entrarei no reino de Zanarkand. Em todo o mundo, discussões sobre o reino de Zanarkand podem ser ouvidas em todos os lugares. Agora a cognição das pessoas foi completamente subvertida por isso. No passado, todos achavam que ir para o país A era o melhor. Os benefícios do bem-estar e o status do país eram todos líderes mundiais. Mesmo que a primeira escolha não seja o país A, há o país G, o país J e outras potências mundiais. Mas assim que a notícia do reino de Zanarkand saiu, todos voltaram sua atenção para ela. Vizinhos, parentes, amigos e colegas, se alguém fosse qualificado para entrar no reino de Zanarkand, essa pessoa se tornaria o centro das atenções. A ênfase mundial em talentos atingiu o auge. Ainda jogando? Apresse-se e faça sua lição de casa. Depende de você se você pode entrar no reino de Zanarkand no futuro. Você é a esperança de toda a nossa família. Muitos pais começaram a perseguir seus filhos. Eles não têm esperança de entrar no reino de Zanarkand em nenhuma de suas vidas. Mas ainda há esperança para o filho deles. Se as crianças forem boas o suficiente, elas também poderão se tornar membros do glorioso reino de Zanarkand antes de morrerem. Sim, parece que o efeito publicitário apareceu. Zack assentiu satisfeito. O impacto mais direto da transmissão global ao vivo é que o número de formulários de inscrição no site oficial da Zetec está constantemente sendo atualizado e aumentando. Em apenas um dia, mais de 50 milhões de formulários de inscrição foram entregues do mundo todo. Esse número equivale a uma em cada 150 pessoas que se inscrevem para entrar no reino de Zanarkand. E esse número ainda está aumentando. Portanto, é concebível que se Zack não tivesse estabelecido o limite, ele tem medo de que muitas pessoas no mundo já seriam cidadãos do reino de Zanarkand. Jarvis, você pode começar a selecionar o formulário de inscrição. De acordo com meu conjunto, deixarei os melhores talentos em vários campos. Para medíocres ou ligeiramente excepcionais, exclua-os. Desta vez, nossa cota é de apenas 20.000 pessoas. Isso deve ser feito de forma eficiente. Zack ordenou.
Com uma cota de 20.000 pessoas, inúmeras pessoas estão destinadas a serem eliminadas dessa competição brutal. Não há dúvidas de que os restantes são todos as elites do mundo. Zek quer construir um reino de qualidade absoluta, e ele se tornará um grande símbolo da superioridade do reino de Zanarkand sobre todos os países. Sim, senhor. Dia 3. Quando chegou a hora, Zek destruiu a cidade de Nova York do Country A, como prometido. Os moradores da cidade de Nova York evacuaram mais cedo, e as autoridades do país só puderam assistir a essa situação sem ousar reclamar. O Zek atual já está em um nível que não pode ser provocado. Quando o reino de Zanarkand for estabelecido e todos os principais talentos absorvidos, o poder de Zek só se tornará mais e mais forte. Senhor, o senhor recebeu uma ligação do gabinete do país J. Pouco depois da destruição da cidade de Nova York, Zek ainda estava admirando a cena da cratera do abismo abaixo, disse Jarvis de repente. O gabinete do país J? Os olhos de Zek brilharam. Conecte-o. Logo, uma janela flutuante apareceu. Um grupo de ministros do país J respeitosamente curvou-se 90 graus para Zek. Há algo errado? Zek disse indiferentemente. Senhor Zek, acabamos de terminar uma reunião interna e decidimos sobre o novo primeiro-ministro. Por favor, dê uma olhada. Capítulo 321. Poder de nomeação e remoção do primeiro-ministro. Parado na frente, um homem de meia-idade, de terno e sapatos de couro, deu um passo à frente e acenou respeitosamente para Zek. Você quer que eu avalie? Zek olhou para ele significativamente. Em um país grande, a eleição de um líder precisa ser feita para decidir se ele é apropriado ou não, o que mostra o quanto o país J tem medo dele, mas também compreensível. Havia um exemplo que eles não queriam seguir. Embora o país J seja muito maior que o país SK, é um país insular, e é fácil destruí-lo. Além disso, Tushiki foi o único entre os líderes dos 9 países que Zek executou publicamente. Se o país J conseguiu descobrir seus pensamentos, eles acham que ele deve estar insatisfeito com sua nação. Para dissipar a insatisfação de Zek, o gabinete decidiu unanimemente deixá-lo decidir se o novo primeiro-ministro era qualificado ou não. Embora essa decisão humilhe a dignidade do país J, seu país está quase acabado, e sua imagem está arruinada, então eles não se importam mais com isso. Bom, vou dar uma olhada no perfil dele. Assim que Zek abriu a boca, outra janela flutuante apareceu ao lado dele. Fukuda Suzuki, morador de Kanagawa, 51 anos, foi eleito ministro pelo gabinete? Olhando para o currículo dele, está bem limpo. Quando os ministros do país J ouviram as palavras de Zek, eles se entreolharam e viram medo nos olhos uns dos outros, e começaram a suar frio. Ele conseguiu encontrar todas as informações relevantes em um instante. Então parece que o que Zek disse sobre monitorar o mundo é verdade. Felizmente, eles não planejaram nenhuma vingança, mas escolheram chegar a um acordo. Caso contrário, estariam todos acabados agora. No meio do caminho, Zek de repente franziu a testa. Você já fez algum protesto? Ao ouvir isso, o candidato Suzuki imediatamente entrou em pânico e acenou rapidamente com as mãos. Foi isso que eu fiz quando era jovem para me encaixar na ideologia política do país J. Por favor, não me entenda mal. Zek olhou para ele com indiferença. Vamos encontrar outro candidato. Como lidar com essa pessoa é com você. Depois de falar, Zek desligou o telefone imediatamente e o monitor na frente de todos ficou preto. A sala inteira do gabinete ficou em silêncio. Depois de um tempo, alguém derrube-o. Assim que os ministros do gabinete abriram a boca, Suzuki se tornou diretamente o filho abandonado do país J. Desqualificado e deixando Zek enojado, ele não só não pode assumir o cargo como também tem que sofrer a calamidade da morte. Este é o país J agora, tremendo de medo. Na frente de Zek, eles não ousam cometer nem o menor erro. Uma vez que haja qualquer desvio, é provável que seja um desastre. Enquanto o país J está preocupado com o novo primeiro-ministro, as outras potências mundiais estão impressionadas pelo fato de o reino de Zanarkand estar recrutando talentos. Uma decisão precisa ser tomada, caso contrário, todos os talentos irão para o reino de Zek, então não só não seremos capazes de nos desenvolver, mas podemos até regredir. Aumente a política de bem-estar, certifique-se de convencê-los. O reino de Zanarkand é muito cruel desta vez. Se a política de recrutamento de cidadãos do reino de Zanarkand tem um impacto mais significativo, deve ser sobre essas potências mundiais. Ao contrário do país J, outras potências mundiais há muito tempo elegem seus líderes substitutos como exemplo. Depois que as notícias do reino de Zanarkand recrutando talentos foram divulgadas, os líderes substitutos de vários países também conversaram entre si por telefone. Eles definitivamente não provocariam Zek, mas tinham que encontrar uma maneira de manter os talentos que deveriam ficar. O novo líder substituto do país G respirou fundo e disse com um pouco de felicidade. Felizmente, Zek recrutou apenas 20.000 pessoas. Se ele recrutar milhões de pessoas, e essa tendência continuar, estima-se que todos os talentos do mundo inteiro virão até ele. Pensando nos maiores talentos de vários países, as elites de topo se inscreverão para ir ao reino de Zanarkand. Embora se sintam angustiados, não tem como impedir isso. Neste momento, quem ousaria impedir as pessoas de se inscreverem? Eles querem ofender Zek? Eles não podem parar e só podem competir de forma justa. Eles podem melhorar seu tratamento, jogar cartas emocionais e dizer boas palavras sobre patriotismo para manter as pessoas o máximo possível. Vamos adicionar benefícios para que alguns possam ser salvos.
O vice-chefe do Countryman suspirou muito desamparado. Eu realmente não entendi desde o começo. Por que você teve que provocar Zack? Os líderes substitutos de vários países culparam os chefes que tomaram posse, mas nunca pensaram nisso. Eles se opuseram no começo? Mestre, a senhorita parece estar de bom humor hoje. Na mansão do primeiro-ministro do país, o William North estava fazendo uma refeição, e um velho mordomo estava atrás dele e disse respeitosamente: Não é bom? North sorriu e limpou a boca, desde que soube que Zack não estava morto, e ele se tornou um salvador naquele dia. Ela ficou obcecada por ele. Mestre, você entendeu errado o que eu quis dizer. Eu quis dizer que a senhorita está particularmente de bom humor hoje. O velho mostrou um sorriso misterioso. Nesse momento, North pareceu se lembrar de algo e deu um tapa na testa. Quase esqueci. Zack já está começando a criar o reino de Zanarkand. A razão pela qual ela está feliz não é porque ela se alistou. North olhou para o velho à sua frente com algumas dúvidas. Sim, o velho riu. North não disse nada neste momento. Depois de pensar sobre isso, ele disse com emoção: Ninguém pode impedir a ascensão de Zack. Felizmente eu ouvi Helena no começo, caso contrário, agora. North não continuou, mas o velho sabia o que ele queria dizer. Mestre, você vai deixar a senhorita ir? Não me importo se você conseguir convencê-la a ficar. Depois que Zack morreu, ele impediu Helena de enlouquecer. Mas de acordo com a personagem dela, ela não teria demolido a casa dele se ele a tivesse impedido então. Depois que o velho saiu, North sentou-se na cadeira e franziu um pouco a testa, mas então se espreguiçou. Zack está recrutando talentos. Estima-se que muitas pessoas ficarão angustiadas, mas eles não ousam expressar nenhuma objeção. Eu realmente quero ver suas expressões agora, hahaha. North estava inicialmente um pouco preocupado que os maiores talentos de seu país seriam recrutados, mas então ele pensou sobre isso. E se eles fossem recrutados? O país já pegou o trem de Zack, e é apenas uma questão de tempo para se tornar mais forte. Com isso ele pode apenas sentar e relaxar. Capítulo 322. Algumas pessoas são felizes enquanto outras são tristes. O tempo passou rápido, e uma semana passou silenciosamente num piscar de olhos. Às 9 horas desta manhã, o site oficial da Zetec fechou o canal de inscrição e decidiu anunciar a lista de inscritos ao meio-dia. Todo mundo no mundo estava esperando por esse momento. A internet explodiu completamente, e todos estão ansiosos pelo resultado do Zack, cheios de orações, seja para Jesus, Maria, Buda ou Alá. Contanto que eles possam abençoá-los, todos rezaram. Droga, nunca fiquei tão nervoso antes, estou tão nervoso quanto na primeira vez 20. Eu devo passar. Enquanto eu passar, serei um cidadão do país mais forte do mundo. Deus abençoe. Deus abençoe. Sou um PhD formado pelo MIT. Se eu falhar, ficarei envergonhado. Todo mundo está nervoso. Esta é uma competição brutal. Durante uma semana inteira, quase 400 milhões de pessoas se inscreveram. No final, apenas 20 mil pessoas conseguirão ter sucesso. Isso mostra que de cada 200 pessoas, apenas uma pessoa sortuda pode se tornar cidadã do reino de Zanarkand. Com uma taxa de triagem tão terrível, as pessoas não podem ficar nervosas? Jarvis, você pode anunciar a lista de entrevistados quando tiver terminado a triagem. Zack estava deitado sob o guarda-chuva em uma ilha desabitada no Oceano Pacífico, vestindo um calção de banho, curtindo a praia. Gael está ajudando a massageá-lo, sem contar o quão confortável é. Sim, senhor. Jarvis concordou e começou a trabalhar. A eficiência de Jarvis naturalmente não é dita. Em apenas 10 minutos ou mais, 390 milhões dos 400 milhões de candidatos foram eliminados, deixando apenas 10 milhões de pessoas. Senhor, eles foram notificados para se prepararem para uma entrevista em vídeo às 11 horas. Disse Jarvis. Por favor, faça as perguntas que preparei para você, e capture cada detalhe dessas pessoas. Não importa se elas escondem, mas se elas mentem de propósito, você pode negá-las diretamente. Dezenas de milhares de pessoas são entrevistadas simultaneamente, o que parece incrível, mas para Jarvis é moleza. Mas a entrevista é apenas um teste trivial. O que eles realmente querem saber é o temperamento do entrevistado. Embora a natureza humana seja muito complicada e não possa ser explicada claramente, Zack deve garantir que a qualidade dos cidadãos do reino de Zanarkand seja superior à média mundial, na maior medida possível. Senhor, aqui estão 2 arquivos que talvez você queira ver. Ao ouvir as palavras de Jarvis, Zack ficou um pouco surpreso e ao mesmo tempo intrigado. Que tipo de arquivos são esses 2? Nem Jarvis consegue revisá-los bem. Ok, mostre-me o que há de tão misterioso neles. Zack não perguntou, mas disse curiosamente. Ok. Depois que Jarvis respondeu, uma janela flutuante apareceu na frente de Zack, e um arquivo foi lentamente virado diante dos olhos de Zack. Princesa da família real do país Helena. Eu sabia que era ela. Zack não ficou surpreso com a partida de Helena. Esta menina já a seguia antes, mas agora que ele construiu seu próprio reino, é normal que ela se junte a ele. Mas o que deixa Zack curioso é quem é a segunda pessoa. Há poucas pessoas próximas a ele, e Jarvis reconhece menos ainda. Ser capaz de ser filtrado por Jarvis deve ser um conhecido que ele conhece. Jarvis também não respondeu. O arquivo de Helena foi virado e o seguinte arquivo apareceu. Reino da Fênix, Lucy Garcia. Lucy Garcia? Quando Zack viu as fotos no arquivo, a policial com um rosto bonito e uma figura excelente imediatamente apareceu em sua mente.
À medida que Zack inventava mais tecnologias novas e seu status se tornava cada vez mais alto, Lucy o encontrava com muito menos frequência. E quase não houve contato depois disso, mas ele consegue imaginar o porquê. A pessoa de quem ela gosta se torna cada vez mais deslumbrante e até se torna a anciã de um reino e até mesmo a salvadora e heroína do mundo inteiro. Em contraste, Lucy é apenas uma pequena policial. Com uma identidade tão dispar, a lacuna em seu coração naturalmente não é pequena. No entanto, Lucy ainda escolheu se inscrever. Obviamente ela ainda estava se segurando naquele vislumbre de fantasia e esperança e não estava disposta a desistir. Jarvis perguntou com um sorriso: Senhor, esses 2 arquivos serão entrevistados ou apenas aprovados? Ao ouvir as palavras de Jarvis, Zack pensou um pouco e disse: eles são conhecidos. Já que querem vir, deixe-os entrar. Às 10 horas, o site oficial da Zetec anunciou a lista de 10 milhões de candidatos qualificados para entrevistas. Para facilitar a consulta, o site oficial da Zetec construiu especialmente um sistema de busca. Você pode verificar seu status de admissão se digitar seu nome e as informações do cartão de identificação da Zetec. Ótimo! Passei! Estou qualificado para a entrevista. Haha! Eu sabia! Como minha habilidade não poderia entrar no reino de Zanarkand. Em breve eu me tornarei a pessoa mais poderosa do mundo. Pai, mãe, vocês viram? Aviso de admissão direta. Agora sou membro do reino de Zanarkand. Vocês todos também. Nossa família inteira pode ir para Zanarkand. O que você está fazendo? Eu sou médico. Eu nem tenho uma oportunidade de entrevista? Você tá brincando? Deve ser um erro. Como é possível? Eu sou tão bom. Sempre fui o primeiro desde criança. Sou um estudioso. Então como eu não pude nem ter uma oportunidade de entrevista? Assim que a lista foi anunciada, algumas pessoas ficaram felizes e outras ficaram decepcionadas. Aqueles que se achavam excelentes, mas não tiveram a oportunidade de dar uma entrevista, continuaram repreendendo Zack por ser cego. Aqueles que conseguiram a oportunidade de entrevista ficaram tão animados que pularam de alegria e mal podiam esperar para postar capturas de tela para seu círculo de amigos ou se exibir online. Alguns talentos únicos foram selecionados e admitidos diretamente, e eles ficaram tão animados que gritaram no céu e quase quebraram o computador para aumentar a diversão. Em contraste, mais pessoas estão dispostas a participar da diversão. Afinal, como pode haver 400 milhões de talentos no mundo? A maioria deles está lá apenas para tentar a sorte. É bom se eles passarem, mas também é inofensivo se negado. Mas quando encontram aqueles que postaram capturas de tela para seu círculo de amigos nos principais sites de mídia social, aplicativos e fóruns, eles sentem uma sensação de inveja em seus corações. Ser capaz de passar no teste inicial significa se destacar entre 400 milhões de pessoas e ser reconhecido pela Zetec por sua capacidade. Isto por si só é uma honra suprema. Portanto, cada pessoa que posta uma captura de tela inevitavelmente atrairá muitas curtidas e comentários em seu círculo de amigos. Além disso, todos os parentes que eles não conhecem ligam para parabenizar e marcar um jantar, e até mesmo alguns líderes virão deliberadamente para bajular. O poder do reino de Zanarkand se tornou uma referência mundial de maneira sutis, e isso somente na primeira rodada de testes preliminares. Depois que eles passarem pela entrevista e forem genuinamente reconhecidos como cidadãos do reino de Zanarkand, você pode imaginar quão exagerada será a adoração que eles receberão. Capítulo 323. Entrevista com 10 milhões de pessoas. Depois que a lista foi anunciada, foi outra hora tensa. De acordo com o aviso enviado a eles pelo site oficial da Zetec, todos devem ficar na frente do computador, TV ou celular às 11 horas, esperando o vídeo da entrevista aparecer. Se perderem, não haverá segunda chance. Mãe, vou fazer uma entrevista. Estou tão nervosa. E se eu for eliminada? Nora, a entrevista parece começar depois de um tempo. Você acha que o terno que estou usando é formal o suficiente? Quer trocá-lo? Acabou. Sinto que preciso ir ao banheiro de novo. Como isso pode ser mais tenso do que o vestibular? Costumava-se dizer que o vestibular era o passo mais crítico para uma pessoa. Agora, não é necessário substituí-lo pelo passo mais crítico da vida? Dezenas de milhões de pessoas do mundo todo estão sentadas nervosamente em frente a um computador ou andando de um lado para o outro na frente de um celular. Antes das 11 horas, parentes, amigos, colegas e líderes de todos se reuniram e ficaram curiosos sobre como essa entrevista única foi realizada. Barulho. Às 11 horas, o celular, o computador e a tela da TV na frente de todos ligaram sozinhos. Os olhos de todos se estreitaram. À medida que a tela se ilumina, um rosto digital formado por números aparece na frente de todos. Por favor, comece sua autoapresentação. A voz de Jarvis veio do dispositivo. Meu nome é Perry Johnson. Sou doutor. Minha principal especialidade é a fabricação de máquinas, desenho de desenhos. Trabalho como editor e participo pessoalmente da montagem de máquinas. Meu nome é David Tayag. Sou bom em design arquitetônico e ganhei muitos prêmios mundiais. Como você pode ver, minha sala está cheia de troféus famosos no mundo do design. Então, se você me admitir, eu definitivamente serei capaz de ajudá-lo a projetar os maiores edifícios do mundo. Meu nome é Jenny Barnes, me formei na Universidade da Califórnia, Berkeley, com um PhD, e publiquei artigos em vários periódicos de física bem conhecidos. Estes são os artigos que publiquei no Desktop. Uma empresa Fortune 500, um projeto comercial de P&D com um investimento de 32 milhões de libras.
Todos explicam suas habilidades com confiança para Jarvis, destacando seus maiores orgulhos, suas maiores dignas de exibição, suas realizações mais notáveis e querendo somar pontos na entrevista. Jarvis analisa e julga a pessoa com base nas expressões sutis do rosto, dos olhos e do estado mental de cada um. Jarvis agora tem uma certa lógica de pensamento humano e capacidade de reconhecimento, além dos vários programas de observação de microexpressão que Zack lhe deu. Essa capacidade superou a de humanos comuns. Então Jarvis fez mais algumas perguntas aleatórias. O processo de entrevista levou em média 15 minutos, mas devido ao tempo que algumas pessoas demonstraram, o maior atraso foi de meia hora. Ok, as perguntas da entrevista acabaram, e os resultados da sua entrevista serão anunciados oficialmente ao meio-dia no site oficial da Zetec. Por favor, faça login no site oficial depois do meio-dia para verificar seu status de admissão. Desejo a todos o melhor. Boa sorte, tchau! Depois que Jarvis terminou de dizer isso, a tela ficou preta e voltou ao normal. Ufa! Quase todas as 10 milhões de pessoas ao redor do mundo respiraram aliviadas ao mesmo tempo, e muitas estavam suando profusamente, como se tivessem brigado com alguém. Senhor, todas as entrevistas foram concluídas de acordo com suas exigências. Gostaria de dar uma olhada? Zack nunca duvidou da habilidade de Jarvis. Em vez disso, ele apenas balançou a cabeça. Não precisa. Cabe a você anunciar diretamente. Ok, senhor. Jarvis respondeu. A propósito, senhor, você iniciou o processo de criação do cartão de identificação de nacionalidade do Reino de Zanarkand? Você tem algum requisito? Ah, carteira de identidade. Quase esqueci disso. Já que é meu reino, o cartão de identificação deve ser especial. Caso contrário, como ele pode refletir o status do nosso reino? Zack revirou os olhos. Jarvis, use ouro puro para fazer um cartão de identificação, com o chip de informação Zetec implantado dentro e grave as palavras Deus e céu no verso do cartão de identificação. Quanto à imagem, use apenas uma fênix. Por milhares de anos, o povo do Reino Fênix sempre afirmou ser descendente da fênix. Os governantes anteriores gostavam de bordar a fênix em suas roupas como um símbolo de imortalidade e para trazer boa sorte. Embora isso não seja mais popular, o próprio Zack é do Reino Fênix e respeita muito a fênix em seu coração. Portanto, usar a imagem da fênix pode ser considerado uma resposta à sua separação deles. Embora eu tenha estabelecido meu próprio reino, ainda sou uma pessoa fênix em meus ossos. O anúncio oficial ao meio-dia ainda não chegou, mas a internet já está fervilhando de atividade. O que você disse acima é verdade. Você mentiu? Que tipo de pergunta de entrevista é essa? Ninguém admitiria mentir, ok? Você ama sua pátria? Essa pergunta é realmente um pouco difícil. É basicamente a mesma coisa que perguntar quem você salvará primeiro, sua mãe ou sua namorada. A entrevista é direta. Basicamente são algumas perguntas que podem ser passadas sem pensar. Eu pensei que seria difícil. Porque sinto que isso não é uma entrevista, mas um teste psicológico. Há muitas perguntas sobre moralidade. No entanto, parece que o reino de Zanarkand presta mais atenção à personalidade. Se eles recrutarem mais cidadãos da próxima vez, eu posso ter uma chance. Como 10 milhões de pessoas foram entrevistadas ao mesmo tempo, muitas pessoas gravaram o processo de entrevista e postaram na internet, o que imediatamente atraiu a atenção de toda a rede. Mas, para surpresa dos internautas, não é uma questão particularmente profissional ou incompreensível, a maioria das quais está relacionada à qualidade moral pessoal. Finalmente, sob a atenção do mundo inteiro, o meio-dia chegou silenciosamente. Todos os entrevistados mal podem esperar para acessar o site oficial da Zetec para verificar seu status de admissão o mais rápido possível. O quê? Por quê? Por que não respondi? Eu respondi perfeitamente. Não é justo. Meu Deus, eu passei. Passei mesmo. Mãe, eu passei. Não, não, não. Como uma coisa dessas pôde acontecer? Todas as minhas perguntas foram cuidadosamente consideradas, e não há absolutamente nenhuma brecha. Com minha habilidade, como eu poderia perder a seleção? Assim que os resultados foram anunciados, algumas pessoas ficaram naturalmente felizes, e outras ficaram angustiadas. Mas obviamente há mais pessoas angustiadas. Afinal, apenas 20 mil pessoas podem ser escolhidas entre 10 milhões, então apenas uma em 500 pessoas pode passar. Com tal probabilidade pode-se ver o quão cruel é a eliminação. E quando as pessoas felizes estavam comemorando, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Um Laser Iron Man enviou pessoalmente o cartão de identidade pertencente ao reino de Zanarkand para o lugar deles. Capítulo 324. Pátria. 20 mil pessoas receberam uma caixa do Laser Iron Man, e quando a abriram, todos ficaram surpresos. Era um cartão de identificação de ouro puro 24K, com o logotipo exclusivo do reino de Zanarkand impresso no verso e uma imagem realista de uma fênix. Na frente, as informações de identidade de todos os entrevistados estão impressas na linguagem fênix, e cada traço é excepcionalmente delicado. Até mesmo um leigo pode ver de relance o nível de sofisticação do processo de gravação e impressão em ouro puro do reino de Zanarkand. Ele superou em muito todas as principais técnicas do mundo no nível nanométrico. Mas eles não ficaram surpresos. Zack pode até criar armas no nível estelar, então qual é o processo de gravação no nível nanométrico? Droga! O cartão de identificação é na verdade ouro puro 24K. Oba!
O que é rico e poderoso? Este é o verdadeiro rico e poderoso. Usar o mais alto nível de ouro puro para criar uma carteira de identidade nacional é incrível. Ouro puro 24K? Não é surpresa. Zack agora é o homem mais rico do mundo. Ele tem tanto dinheiro que não consegue contá-lo a vida inteira. Então não são apenas cartões de identificação de ouro puro 24K. É básico. Não há dúvidas de que assim que a carteira de identidade de ouro puro foi lançada, a internet voltou a ficar movimentada. Quase todos os grandes e pequenos softwares sociais e fóruns sociais do mundo estão falando sobre o cartão de identificação Zanarkand. Depois que alguns dos que obtiveram com sucesso o cartão de identificação de ouro puro postaram capturas de tela, elas imediatamente despertaram comentários frenéticos, curtidas e republicações de internautas. Entre os 400 milhões de pessoas, apenas 20 mil conseguem obtê-lo. Até mesmo os países locais de vários países prestaram grande atenção a eles. Eles imediatamente elogiaram aqueles que obtiveram o cartão de identificação Zanarkand e os elogiaram publicamente e os premiaram por todo o país. Esse movimento não apenas permitiu que todas as nações mostrassem seu comprometimento com Zack. Eles também deixaram uma boa impressão e puderam mostrar os talentos de seu país para o mundo. Ser selecionado pelo reino de Zanarkand já se tornou uma glória da qual até o país se orgulha. A triagem abrangente foi feita, então é hora de ir para o reino de Zanarkand. Estou muito curioso. Onde fica esse lugar? Assim que esse assunto surgiu, imediatamente gerou uma grande quantidade de fofocas. E muitos jornais e revistas famosos se juntaram e começaram a especular sobre qual seria a forma que a terra do reino de Zanarkand tomaria. Afinal, o site oficial da Zetec não indicou claramente quando os cartões de identificação foram distribuídos. Além disso, não houve notificação sobre a data e onde reportar. Como resultado, a localização do reino se tornou uma dúvida na mente de muitas pessoas. Não sei onde fica o reino de Zanarkand agora. É possível que Zack capture à força um país como seu território? Se eu fosse Zack, definitivamente iria querer as melhores áreas, como Country A, Country Mo e Country U. Se você quer que eu diga que tipo de reino será estabelecido, então será para unificar o mundo inteiro. Zack é tão forte. Quem pode impedir o que ele quer fazer? Zack não disse isso? Ele dará terras aos contribuintes excepcionais, indicando que ele definitivamente terá um território. TSK, TSK, TSK. Não sei qual país sofrerá. As pessoas estão ansiosas para expressar suas opiniões. Não estamos em tempos antigos, e essas áreas desabitadas e férteis estão esperando que alguém as descubra. Vários países basicamente ocuparam todos os lugares da Terra que podem ser habitados por pessoas. Zack quer encontrar um ambiente geográfico e localização excelentes. Além do território de outros países, há alguma outra maneira além de forçar outros a entregá-lo? Houve muitas discussões do lado de fora, e no centro do redemoinho, Zack, o iniciador do tópico, estava fazendo um churrasco tranquilo na praia, aproveitando o sol, a praia e a ilha desabitada. Mas desta vez, não são apenas Zack e Gael, mas também Helena e Lucy. Como são famílias relacionadas, eles conseguiram o cartão de identificação de ouro puro do reino de Zanarkand na primeira vez sem uma entrevista. Então, quando o Homem de Ferro Laser entregou o cartão de identificação a eles pediram para conhecer Zack. Ele pensou sobre isso e concordou com a cabeça. Gael, Lucy e Helena estão usando biquínis e nadando na praia, criando um cenário magnífico. Com 3 mulheres e um homem, Zack inicialmente pensou que seria muito pecaminoso fazer isso. Mas depois de pensar sobre isso, ele não é membro de nenhum país agora e não está vinculado às leis de nenhum país, muito menos 3 mulheres e um homem. E se ele tiver 3.000 beldades em um harém como um antigo imperador? Ele é alguém que está prestes a criar uma grande causa. Como ele pode manter seus pensamentos presos em um estágio tão fraco e primitivo? Depois de romper os grilhões do pensamento, Zack naturalmente abandonou sua mentalidade anterior. Devo dizer que Helena e Lucy estão em perfeita forma. Especialmente Lucy, essa figura, TSK, 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 simplesmente de dar água na boca. Ela pertence ao tipo típico que fica diferente quando está vestida. E quando ele estava jogando vôlei de praia com eles agora mesmo, Zack os tocou inadvertidamente, e o rosto de Lucy estava vermelho e tímido, mas ela não resistiu. Helena não precisa dizer mais nada. Ela está seguindo Zack há tanto tempo. Enquanto ele estiver disposto, ele pode derrubá-la a qualquer momento. Com esse desenvolvimento, as 3.000 beldades do harém estão chegando. Senhor, os trajes subaquáticos de aço têm todos os motores antigravidade instalados, prontos para partir. Justo quando Zack estava pensando nisso, a voz de Jarvis surgiu, tirando de sua linda fantasia. Ah, já terminou? Zack deu uma mordida na coxa de frango, levantou a cabeça e olhou para longe. Então é só começar. Após receber as instruções de Zack, Jarvis imediatamente controlou todos os trajes de aço subaquáticos e ativou diretamente todos os dispositivos de motor antigravidade no fundo do mar. Estrondo. De repente, todo o Oceano Pacífico tremeu violentamente, a água balançou e inclinou, e as 3 mulheres que tocavam se assustaram com o barulho estrondoso. Elas não conseguiram evitar gritar e olhar ao redor, sem entender. O que aconteceu? Lucy olhou para longe em pânico. Bum, bum, bum. Nesse momento, flutuações mais violentas aconteceram e o oceano inteiro de repente ferveu. Capítulo 325. O Reino de Zack. À distância entre o mar e o céu, o nível do mar subia pouco a pouco, e as 3 mulheres observavam o nível do mar continuar a subir e finalmente,
Quase todo o nível do mar se inclinou 90 graus, mostrando um plano vertical com o céu e a terra. A cena espetacular que cobre o céu e o sol demonstra plenamente a crueldade e a ferocidade da natureza. Diante dessas ondas turbulentas de centenas de metros de altura, Gael, Lucy, Helena, Zack e a ilha desabitada são humildes como formigas. Mestre! Mestre! Gael gritou e correu para a praia. Helena e Lucy não ousaram ficar mais tempo e correram em direção a Zack. Por outro lado, Zack tinha uma expressão calma e relaxada no rosto. Gael, não se preocupe. Vamos ver como nosso reino é construído. Zack disse com um sorriso. Zack, você está construindo o reino? Helena ficou surpresa. Você não disse que ainda não tinha escolhido o endereço? Helena perguntou a Zack quando ela chegou e quis saber onde o reino de Zanarkand foi finalmente estabelecido, mas ele a provocou deliberadamente e não lhe contou a verdade. Agora ela ouve Zack dizer de repente que quer construir o reino, e ele fez um movimento tão grande que até o oceano está agitado, e ainda a centenas de metros cobrindo toda a visão, e não consegue ver o mundo atrás dele. Ei, o endereço foi escolhido, mas o arranjo acabou de ser concluído. Então, bem na hora, aproveite e veja como o maior reino do mundo nasce. Zack sorriu orgulhoso. Zack, não é seguro aqui. As ondas enormes vão nos alcançar em breve. Podemos voltar para sua nave-mãe primeiro. Lucy é uma agente de segurança pública e sua primeira reação ao se deparar com perigo é procurar um local seguro. De repente, ouviu-se outro barulho alto e ensurdecedor. Os olhos de todos se voltaram rapidamente e viram que as ondas gigantes começaram a se romper e a descer em uma situação inversa, com um ímpeto feroz que engoliria o mundo inteiro. Embora Zack as tranquilizasse, as 3 garotas ainda estavam assustadas com essa cena aterrorizante, e elas correram apressadamente atrás dele. Como se Zack fosse uma parede invisível, nenhuma calamidade poderia atingi-las enquanto ele estivesse lá. Olhem todos vocês que estão com medo, não se preocupem, eu já fiz todos os preparativos para um projeto tão grande. Estrondo. Assim que as palavras de Zack foram ditas, todos viram que a onda monstruosa atingiu de repente uma camada de escudo de energia azul. O escudo de energia azul celeste formou um pilar gigante que alcançava o céu, e a água do mar jorrava de volta sobre ele. O forte impacto visual trazido por testemunhar com seus próprios olhos, juntamente com o estrondo contínuo do trovão e a rajada de vento. Exceto por Zack, que consegue permanecer calmo, os rostos das outras 3 mulheres estão cheios de pânico. Zack sabe das consequências de retirar um continente do mar. Então ele ordenou que Jarvis tomasse as devidas precauções de segurança para evitar terremotos e tsunamis causados por isso. O escudo de energia que nem mesmo bombas nucleares conseguem atravessar é a medida de proteção mais eficaz. Não importa quão violenta a água do mar esteja, não importa quão turbulenta ela seja, ela só consegue balançar como água presa em uma garrafa d'água. Zack, é dessa terra que você está falando? Logo, enquanto a água do mar era lançada imprudentemente no escudo de energia, uma vasta terra surgiu do fundo do mar, ocupando a linha de visão de 180 graus na frente de todos. Lucy apontou para o enorme pedaço de terra com os cantos expostos e perguntou um pouco trêmula. Sim, essa é a futura terra do nosso reino de Zanarkand. Como é? Não é espetacular? Mas o verdadeiro espetáculo ainda está por vir. Zack sorriu, Jarvis já saiu do plano horizontal, e a pressão está diminuindo gradualmente. Então não parece tão problemático subir um pouco. Apenas acelere. Sim, senhor. Após receber a ordem de Zack, Jarvis a executou imediatamente. Estrondo, estrondo. A terra massiva está subindo freneticamente. Olhando de longe, parece que a terra cresceu do fundo do mar. Uma paisagem tão magnífica faz todos suspirarem de espanto. 100 metros, 200 metros, 300 metros, 1000 metros, 2 quilômetros, 3 quilômetros, quase 4.000 metros de terra foram arrancados do fundo do mar. Olhando para cima, Zack e os outros só conseguiam ver muita água do mar pingando das rochas irregulares no fundo. A terra surgiu do Pacífico? Satélites de vários países também descobriram essa anomalia no Oceano Pacífico nesta época. Uma terra tão colossal apareceu de repente e se elevou no ar. Seria estranho se não fosse descoberta. Após tomarem conhecimento deste incidente, todos os países começaram imediatamente a investigar. Mas quando o trabalho de investigação estava prestes a começar, ele foi imediatamente encerrado. Não havia outra razão, apenas porque eles viram o familiar escudo de energia azul. Eles reconheceram claramente que era o produto tecnológico mais exclusivo e incomparável de Zack. Ao mesmo tempo, todos os países finalmente sabem onde o reino de Zanarkand foi construído. Zack não tinha intenção de ocupar nenhuma terra que possuísse, mas escolheu encontrar um pedaço de terra no fundo do Oceano Pacífico e então o retirou como território de seu reino. Se esse tipo de ideia fosse pensada por outra pessoa, até mesmo dizê-la faria as pessoas acharem que era uma piada, mas quando era de Zack não havia dúvida alguma. No mundo inteiro, o único que pode ter uma ideia dessas e colocá-la em prática, e até mesmo ter a capacidade de transformá-la em realidade, é Zack. Flutuando. Está flutuando no ar? Não vai cair? Helena ficou surpresa. Como será chamado o reino de Zanarkand? Zack disse com um sorriso. Já que é um reino dos céus, é claro que deve ser o céu. Passei vários dias despachando milhares de trajes de aço para operações subaquáticas para instalar motores antigravidade em todas as direções. Da situação atual, o efeito é bom. Zack estalou os dedos e seus olhos brilharam.
Jarvis, envie 4 trajes de batalha de aço laser aqui. É hora de dar uma olhada no meu reino. Capítulo 326. Cidade do Céu. Com o mar ainda agitado sem fim, Zack e as 3 moças desembarcaram na terra do reino de Zanarkand. Uau! Gael não pôde deixar de exclamar de espanto. A terra infinita é cheia de plantas crescendo no fundo do mar. Parece um espécime de aquário. Ocasionalmente, você pode ver alguns peixes enormes lutando e batendo as asas nela. A terra inteira é muito grande. É até maior que o Country Mo. Olha, tem um navio afundado ali. Helena viu um navio à distância que estava submerso há um número desconhecido de anos e já estava em péssimo estado, e voou diretamente até ele. Eu vi um tubarão. Gael também descobriu algo incrível. Tem muito peixe. Zack, que pedaço de terra você conseguiu? Por que não conseguimos ver o fim mesmo voando tão rápido? Lucy perguntou curiosamente. Não muito, mas um pouco maior que o Country Mo. Zack sorriu. Maior que o interior do Missouri? Lucy e Helena não conseguiram deixar de exclamar. O país Mo é o maior país do mundo, com uma área total de 17,0982 milhões de quilômetros quadrados. Ele é particularmente chamativo no mapamundi. O reino de Zanarkand é maior do que eles, então quão vasta é essa terra? E o ponto principal é que essa terra não está localizada na superfície normal do mar, mas flutua no ar, formando uma cidade no céu. Zack, essa sua obra-prima é muito mais poderosa que a árvore fênix. Lucy não conseguiu evitar suspirar. É muito cedo para dizer isso. Zack sorriu. O que você vê agora é apenas um deserto sem nada. Depois de alguns dias, construirei a cidade do reino de Zanarkand nele, e não será tarde demais para se surpreender naquele momento. A terra é apenas o primeiro passo na construção de uma nação. No segmento é necessário construir cidades, dividir jurisdições, construir várias instalações para a vida humana, etc. Muitas coisas tediosas precisam ser feitas. É também por isso que Zack recrutou tantos talentos de ponta de todo o mundo. Essas coisas não podem ser feitas por Jarvis e ele sozinhos. Para o nascimento da civilização, deve haver pessoas suficientes para construí-la juntos. Jarvis, é hora de começar a trabalhar. De acordo com o plano de construção estabelecido, primeiro, traga um grande número de propulsores de dobra, depois transfira recursos e materiais, então, use o poderoso poder de fabricação dos micro-robos para começar a construir cidades loucamente. Vamos lá. Vamos ver com nossos próprios olhos como as cidades são construídas. Não é de surpreender que tenha ocorrido um grande terremoto no Oceano Pacífico, e a notícia de que um continente gigante surgiu do fundo do mar imediatamente fez com que toda a mídia do mundo corresse para noticiar. Inicialmente as pessoas só assistiam ao evento animado no máximo. Atualmente, elas ainda estão preocupadas com os vários benefícios do reino de Zanarkand e a questão do cartão de identificação de ouro puro. Entretanto, quando se tratava do território do reino de Zanarkand, eles de repente se transformaram em bebês curiosos e surgiram. Oh, uma terra tão vasta é maior que o interior do Missouri. Este é o reino de Zanarkand? Uau, a cidade recém-construída, se eu puder viver nela, valerá a pena minha vida. Olha, tem alguma coisa nele, são os microbots. Eu vi com meus próprios olhos. A mídia de vários países divulgou vídeos gravados por satélites. Embora os vídeos não mostrem nenhuma imagem de todo o continente Zanarkand surgindo do fundo do mar, eles registraram claramente o processo de construção da cidade. Depois que a câmera do satélite dá zoom, eles conseguem ver claramente. Uma quantidade enorme de microbots está construindo freneticamente uma cidade na Terra. Embora a velocidade de construção de um edifício alto geralmente leve vários anos, nas mãos dos microbots, leva menos de 10 minutos para subir. A câmera se moveu, e as pessoas viram terras agrícolas, montanhas e corpos d'água interiores no vídeo. Os microbots e Jarvis copiaram todo o ambiente ecológico humano em poucos dias. Como resultado, eles foram capazes de fazer coisas que os humanos levavam anos ou até décadas para fazer no passado. No entanto, o que mais faz muitas pessoas suspirarem é a nova energia criada pelo próprio Zack. A existência de nova energia fornece energia suficiente para o desenvolvimento do reino de Zanarkand. Não há necessidade de instalar nenhuma usina nuclear ou hidrelétrica, desde que uma energia de cubo grande o suficiente seja fornecida. Ela pode dar suporte aos vários aspectos de uma cidade inteira, e estas são a maior garantia da vida humana. Todos sabem muito bem porque os seres humanos ainda têm guerras. É por causa da distribuição desigual de recursos. Para competir pelo petróleo, o país travou uma guerra aberta contra o país e fez saques loucos. Por comida, as pessoas podem lutar entre si até que uma morra. Mas no reino de Zanarkand não existe tal preocupação. Recurso? Zack tem um recurso inesgotável. Enquanto sua nova energia existir por um dia, não há necessidade de se preocupar com questões de alimentação, desenvolvimento ou recursos. Não é exagero dizer que o reino de Zanarkand concretizou a grande utopia pensada pela humanidade no verdadeiro sentido. Mesmo que nem todas as pessoas no mundo trabalhem, elas podem ficar satisfeitas e desfrutar de uma vida confortável. É também por isso que o reino de Zanarkand pode fornecer diversas políticas preferenciais. Logo, um mês se passou. Por um mês inteiro, a palavra Zanarkand esteve listada na lista de buscas mais procuradas dos principais fóruns do mundo. Mesmo que algumas celebridades e líderes empresariais queiram comprar um espaço na lista de buscas mais procuradas, eles deliberadamente evitarão isso e nunca ousarão perturbar Zack.
Facebook, Twitter e outras empresas, mesmo que o reino Zanarkand domine as manchetes de buscas mais comentadas todos os dias, não ousarão revogá-lo à vontade. Então, pessoas no mundo todo estão prestando atenção quase todos os dias, discutindo coisas sobre o reino de Zanarkand. Por causa disso, as pessoas testemunharam que o reino de Zanarkand se tornou uma cidade verdadeira, linda e deslumbrante no céu depois de um mês. Capítulo 327 – Benefícios de bem-estar sufocantes. Ramon Laurel, o nativo comum do reino de Fênix, era um programador medíocre que não conseguia mais ser medíocre há mais de um mês. Sob as várias pressões do chefe mesquinho, ele vive uma vida mecânica cotidiana. Aparência comum, ocupação comum, renda comum, origem familiar comum. Não importa se Ramon está entre seus colegas de classe, parentes ou na frente de sua esposa, ele é excepcionalmente mundano. Felizmente, ele tinha uma esposa amorosa que o ajudou a suportar a pressão do sogro e da sogra. Além disso, por causa da pressão dos colegas, ele se casou e teve filhos. No entanto, Ramon ficava com medo a cada ano novo. Sempre que seus parentes e colegas se reuniam, eles inevitavelmente se comparavam. Suas tias também o persuadiam a largar o emprego e começar seu próprio negócio. Ramon só pôde aceitar suas palavras de persuasão e xingar silenciosamente em seu coração. Sua vida mudou quando ele viu a notícia do recrutamento público de cidadãos do reino de Zanarkand na internet. Então, com um senso de humor, Ramon se inscreveu à vontade, preencheu um formulário e o entregou. No entanto, algo inesperado aconteceu. De 400 milhões de inscrições, ele se destacou e se qualificou para uma entrevista. Quando ele estava tão animado que quase enlouqueceu, ele uivou para o céu e fez os vizinhos chamarem a polícia para ele. Só então Ramon percebeu que não estava sonhando, que o reino de Zanarkand realmente o escolheu. E a razão pela qual ele foi selecionado também é direta. No processo de codificação, ele fez um pequeno software. Este software detecta as ondas cerebrais de bebês que acabaram de nascer na família e as usa para transmitir ondas cerebrais uns aos outros. Então eram ondas de rádio para se comunicar com o bebê. Ramon ainda não concluiu este software, que parece relativamente rudimentar, mas ele consegue basicamente se comunicar com as ondas cerebrais do bebê para algumas saudações simples. Após preencher o formulário de inscrição na coluna Suas Conquistas, ele foi diretamente qualificado para a entrevista. Uma hora depois, a entrevista começou oficialmente. Durante a entrevista, Jarvis testou deliberadamente seu software e fez algumas perguntas inócuas. Ao meio-dia, Ramon estava tão nervoso que suas palmas tremeram. Ele inseriu seu nome no site oficial da Zetec para verificar seu status de admissão. Os resultados são aparentes. Ele passou na entrevista com sucesso e se tornou uma das 20 mil pessoas sortudas. Ramon ficou tão animado dessa vez que pulou no lugar várias vezes e soltou um longo uivo novamente. Mas dessa vez, os vizinhos não chamaram a polícia, mas vieram até a porta com um presente para parabenizá-lo. Assim que a notícia foi divulgada, amigos, colegas e parentes de Ramon correram até sua porta e o elogiaram com todo tipo de bajulação. Desde que nasceu, foi a primeira vez que ele desfrutou de um tratamento de tão alto nível. Seu corpo inteiro estava flutuando como se ele nunca tivesse pisado no chão. Seu sogro e sua sogra viram Ramon novamente nessa época e finalmente tinham um sorriso no rosto. No passado, eles sempre diziam que sua filha se casou com Ramon porque flores foram inseridas no esterco de vaca, mas agora eles o tratam como sua estrela da sorte. Quando Ramon entra no reino de Zanarkand, ele pode trazer seus familiares próximos, sua esposa, filhos, pais e sogros, todos dentro do escopo. Isso significa que eles também serão membros do reino de Zanarkand, que todos de agora em diante admiram. Por mais de um mês, as pessoas visitaram Ramon em um fluxo interminável. Até mesmo o chefe do distrito local, chefe da cidade, chefe provincial e até mesmo alguns ministros do reino de Fênix vieram para dar os parabéns pessoalmente. Como resultado, ele se tornou uma das pessoas famosas do reino. Seu cartão de identificação de ouro puro é postado nas redes sociais todos os dias entre parentes e amigos, fazendo parecer que não foi Ramon quem ganhou a cota do reino de Zanarkand, mas eles próprios. Finalmente, com a conclusão da construção do reino de Zanarkand, 20 mil pessoas de todo o mundo foram notificadas de que se mudariam oficialmente para o reino 3 dias depois. 3 dias depois, a família Laurel já havia feito as malas e esperado no andar de baixo, cercada por uma multidão de espectadores. Um disco de cerco a laser veio como prometido aos olhos de muitos. Ele abriu uma brecha na parte inferior e usou tecnologia de tração antigravidade para puxar todos, incluindo Ramon, para dentro do disco voador, indo direto para o reino de Zanarkand. Em cerca de meia hora, eles alcançaram seu objetivo. Quando Ramon e sua família foram lentamente lançados do disco voador, todos não conseguiram evitar arregalar os olhos, abrir a boca e soltar uma longa exclamação. Uau! Ramon e todos os outros sortudos que foram trazidos não conseguiram deixar de exclamar de espanto quando viram o cenário da cidade cheio de estilo futurista de ficção científica e tão delicado quanto uma ilustração. Senhor Ramon, bem-vindo ao reino de Zanarkand. Um robô esférico como um cristal preto flutuou na frente de Ramon, um rosto sorridente apareceu na tela e uma voz feminina gentil saiu dele. Este é um carro antigravidade, uma motocicleta antigravidade e um skate antigravidade para você. Assim que as palavras saíram, 3 coisas avançaram e flutuaram ao redor da família de Ramon. Não só Ramon, mas todos os outros sortudos também ganharam esse benefício.
Para onde quer que olhem, são todos carros antigravidade, motocicletas antigravidade e skates antigravidade. Todas as instalações e serviços públicos que você e sua família desfrutam em Zanarkand são gratuitos. Agora, por favor, entrem no carro antigravidade com sua família e deixem-me levá-los até sua residência. Ramon e sua família ainda estavam um pouco confusos, mas quando chegaram ao alojamento, Zack distribuiu para eles. Eles ficaram tão chocados que não conseguiam falar. Na imaginação deles, conseguir um apartamento de 100 ou 200 metros quadrados já é muito bom. Mas a verdade é que, uma luxuosa vila independente com paisagens agradáveis e uma atmosfera aristocrática refinada que pode ser vista de fora. Esta é uma vila independente distribuída a vocês pelo reino de Zanarkand. Elas são todas equipadas com piscinas e porões independentes. Para garantir suas necessidades diárias, o reino de Zanarkand equipou você com 2 servos mecânicos inteligentes. Eles são equipados com todos os procedimentos diários. Eles são proficientes em limpeza, manutenção, culinária e outras habilidades. Se precisar, você também pode ganhar Zecoins para desbloquear suas habilidades de canto e atuação. Agora você pode visitar sua nova casa com sua família. Se você estiver insatisfeito, por favor, comente comigo e eu reportarei para você. Capítulo 328. Não é possível voltar. Ramon e outros 20.000 grandes talentos, além dos parentes que eles trouxeram, ficaram chocados ao ver um arranjo de moradia tão luxuoso. Mesmo aqueles que viram a mansão estão convencidos pela tecnologia que o reino de Zanarkand providenciou para eles. Em cada vila há mordomos de inteligência artificial para servi-los. Seja dentro ou fora da casa, o servo mecânico virá imediatamente e os ajudará a realizar qualquer coisa, desde que digam uma palavra. Por exemplo, se você quiser assistir a uma partida de futebol, você pode dizer diretamente Madrid x Barcelona. A TV será ligada imediatamente e o canal estará pronto para você. Você não precisa incomodar ninguém se quiser um banho quente. A governanta de inteligência artificial pode controlar a temperatura com antecedência para você, garantindo que você tenha o prazer mais adequado no período mais apropriado. Não apenas em casa, mas também no carro. Você só precisa dizer o nome do lugar. Você nem precisa digitar o nome manualmente para a navegação. O carro lhe dará um destino preciso imediatamente. Depois de confirmá-lo, você partirá imediatamente. No caminho, você lentamente aproveita o tempo de silêncio no carro. Não há necessidade de ficar na frente do volante de forma entediante. O nível de conforto faz com que aqueles estudiosos que sempre acham que dirigir é uma perda de tempo se sintam bem. Mas o que faz com que esses grandes talentos pareçam incrivelmente revigorantes é que cada comunidade de vilas é equipada com um ponto de transmissão espacial especial. O que você compra em qualquer site, como Lazada, não precisa esperar muito tempo depois de fazer um pedido. Contanto que o comerciante coloque o item no Warp Drive, você o receberá imediatamente, e não precisa sair para pegá-lo. Haverá microbots enviados para a porta de acordo com o número da casa, e o servo mecânico o entregará a você. Você só precisa mover o dedo durante o processo e depois esperar um pouco. Para atender a esse requisito, Zack não ficou ocioso este mês e construiu um enorme Warp Drive de graça no Phoenix Kingdom. E o custo de uso do portal também foi dispensado. Um benefício enorme para os cidadãos de Fênix. Pode ser visto pelos gigantes da logística que anunciaram falência. Desde então, a indústria de logística e transporte do reino de Fênix basicamente desapareceu. Incrível! Essa é a vida dos meus sonhos. Meu Deus! Fique em casa e só mova os dedos. Você nem precisa sair de casa, e pode receber as coisas no mesmo dia. Quando poderei aproveitar esse tipo de coisa boa? Servos mecânicos, mordomos de inteligência artificial e móveis totalmente inteligentes. O reino de Zanarkand é simplesmente um paraíso feliz para otakus. Talvez os maiores talentos não pensem muito sobre isso depois de serem surpreendidos por isso, mas suas esposas e filhos não conseguem se acalmar. Eles imediatamente postam todos os seus sentimentos reais e prazeres transcendentais na internet e começam a se exibir. O reino de Zanarkand é o centro do vórtice de uma tempestade de fofocas. Todas as mídias amplificarão instantaneamente qualquer notícia relacionada a ele, não há exceção. Assim que vários vídeos curtos e capturas de tela são lançados, pessoas no mundo todo ficam imediatamente animadas. Inveja, desejo, saudade, ciúme, ressentimento, cobiça. Existem todos os tipos de vozes. Especialmente aqueles que passaram na eleição primária, mas falharam na entrevista, cerraram os dentes ainda mais. Da próxima vez que disserem alguma coisa, eles devem ter sucesso. Com 20.000 talentos de todo o mundo estabelecidos com sucesso no reino de Zanarkand, vários projetos em diferentes áreas também começaram rapidamente. Como microbots e inteligência artificial basicamente substituem a força de trabalho do reino de Zanarkand, a eficiência é extremamente alta. A princípio, esses talentos de ponta pensaram que robôs poderiam executar bem seus requisitos. Mas afinal, não importa o quão inteligente um sistema seja, ele ainda é um programa de software criado por humanos. Portanto, em termos de sabedoria e criatividade, ele não pode ser comparado aos humanos de forma alguma. Mas acontece que eles estavam terrivelmente errados. A inteligência dessas IAs está muito além de sua imaginação. Além disso, eles não se cansam, não reclamam e executam todas as tarefas fielmente para que cada projeto avance rapidamente. Além disso, os recursos que Zack lhes deu eram quase infinitos. Qual projeto de pesquisa é caro? Todos os tipos de materiais e recursos.
Se você quer obter resultados, você deve pagar dinheiro suficiente. Mas quando se trata de Zack, não há necessidade de se preocupar com esse tipo de coisa. Materiais, recursos, o que você quiser, Zanarkand Kingdom vai ajudar você a encontrar. Os fundos de pesquisa não são suficientes? O reino te apoia. Contanto que seus experimentos de pesquisa sejam valiosos e reconhecidos pelas autoridades, você pode usar suas habilidades ao máximo, gastar e estudar com alegria. Quase todos os grandes talentos não conseguem deixar de suspirar. Desta vez, é completamente impossível voltar atrás. Sim, depois de ver a poderosa execução da combinação de inteligência artificial e micro-robos e o prazer de desfrutar de enormes recursos, eles não conseguem mais suportar a eficiência de trabalho das pessoas comuns. Mesmo que seu país de origem oferecesse 10 vezes os benefícios e o salário do reino de Zanarkand para deixá-los voltar e continuar suas pesquisas, eles recusariam sem hesitar. O charme do reino de Zanarkand fez com que eles caíssem completamente apenas uma vez. Agora eles olham para outros países do mesmo modo que os povos modernos olham para os povos primitivos, e não há outro país que possa se comparar ao reino de Zanarkand. Essa é a lacuna civilizacional provocada pela tecnologia. Meio mês depois, o reino de Zanarkand repentinamente realizou lançamentos aéreos de alimentos para algumas áreas extremamente pobres no país C. A comida lançada pelos discos de cerco a laser é toda arroz, sacos de arroz fresco, delicioso e nutritivo. Há tantas áreas atingidas pela pobreza em todo o país C que quase todas as áreas foram lançadas de paraquedas. De acordo com as estatísticas aproximadas das autoridades, há pelo menos 1 milhão de toneladas. Não apenas o país C. No dia seguinte, o reino de Zanarkand também fez airdrops de alimentos para outros países mais pobres. E ainda era arroz assim, e ainda era uma quantidade considerável. De onde o reino de Zanarkand conseguiu tanto arroz? Essa questão se tornou um quebra-cabeça para pessoas do mundo todo. Mas logo o mistério foi revelado. O reino de Zanarkand concluiu o primeiro projeto de pesquisa e criou com sucesso o arroz rápido. O arroz que sustenta as áreas pobres do mundo é o resultado da pesquisa do projeto. Capítulo 329. Um reino verdadeiramente grande. Speed Rice é o primeiro projeto de pesquisa bem-sucedido do reino de Zanarkand. Usando energia poderosa e um pouco de tecnologia genética dada por Zack como auxílio, os principais cientistas agrícolas de vários países rapidamente superaram todas as dificuldades técnicas. Eles criaram com sucesso arroz rápido que pode ser amadurecido e colhido em apenas 7 dias. Como todos sabemos, o ciclo geral de maturação do arroz é de 120 dias. Quanto mais você quiser arroz delicioso, maior será o tempo de cultivo. No entanto, o arroz rápido pesquisado pelo reino de Zanarkand não apenas encurta muito o período de maturação, mas também tem melhor sabor e nutrição do que alguns arrozes excelentes. Após o primeiro sucesso, o Zanarkand Kingdom imediatamente usou microbots para colocar o segundo lote rapidamente. 7 dias depois, o experimento foi bem sucedido novamente, e uma quantidade tremenda de arroz Speed foi colhida. Com tanto arroz, como as dezenas de milhares de pessoas no reino de Zanarkand conseguiriam comer tudo. Além disso, o maior consumo do arroz rápido é a energia infinita do cubo cósmico. Portanto, Jarvis perguntou deliberadamente a Zack o que fazer com aquele lote de grãos. Zack ouviu que o Speed Rice leva apenas 7 dias e pode ser produzido com energia infinita. Então, com um grande aceno de mão, ele pode usá-lo diretamente para dar suporte a áreas pobres ao redor do mundo. Então está aí a cena do reino de Zanarkand jogando sacos de arroz do céu. Arroz rápido que pode ser colhido em 7 dias? Você está mentindo. Isso é uma piada internacional, não é? Acabou. Não poderei plantar mais nada no futuro. O reino de Zanarkand quer controlar o ritmo da comida do mundo? É previsível que no futuro reino de Zanarkand, a comida não será mais um problema. E até mesmo todos no mundo poderão resolver completamente as necessidades mais básicas de sobrevivência. E este é apenas o primeiro projeto bem-sucedido do reino Zanarkand. Por meio do Speed Rice, as pessoas entenderam aproximadamente por que Zack recrutou muitos talentos de ponta em vários campos. Zack não está mais satisfeito em mudar o mundo por uma pessoa, mas começou a mobilizar todos os talentos do mundo de diferentes campos e aspectos e mudar o mundo. Para obter ajuda alimentar de Zack, muitos países entraram em contato com ele ativamente, esperando que ele também pudesse preparar uma refeição para os cidadãos de seus países. Zack concordou com o pedido, mas também impôs algumas condições. Por exemplo, quanto dinheiro esses países gastam para comprar esse arroz todo ano. O arroz Speed é realmente muito eficiente, e não é problema distribuí-lo generosamente, mas se eles quiserem continuar recebendo assistência, eles devem pagar uma certa quantia. Claro, como alimento para ajuda, o preço será naturalmente muito menor do que o mercado local, o que é suficiente para o país atingir seu desejo de ajudar áreas pobres. Além disso, esses países devem abrir todas as políticas preferenciais para os cidadãos do reino de Zanarkand. Se algum talento de ponta ocasionalmente quiser sair para relaxar, viajar ou dar uma volta, o país deve providenciar pessoas boas para acompanhá-lo para comer, beber e conversar. Os talentos de ponta do reino de Zanarkand devem experimentar o melhor. Essas não são condições particularmente exigentes, é claro. Os países rapidamente concordaram. Mas assim que essa notícia foi divulgada, os cidadãos do reino de Zanarkand mais uma vez se tornaram a inveja de todos. Agora está tudo bem.
Tornar-se um cidadão do reino de Zanarkand não só lhe permitirá desfrutar de um tratamento bastante favorável no país, mas também poderá ir a qualquer lugar do mundo, mesmo em um pequeno canto da montanha, poderá ser listado como VIP e receber o melhor tratamento especial. Qual é o maior país do mundo? Zack está pensando no bem de seu povo e fazendo dele um aristocrata mundial, que é respeitado onde quer que vá, e se eles olharem bem, Zanarkand é um reino realmente grandioso. Ao mesmo tempo, Zack, o rei do maior reino do mundo e nomeado a maior pessoa em 2017, está alegremente tendo uma festa de maiô. Na música barulhenta, as pessoas comemoram e bebem umas com as outras com risadas. Enquanto espirram água na piscina, eles também podem desfrutar de churrasco, ginsum, comida oriental e ocidental e outras iguarias a qualquer hora. Além disso, todas as pessoas que vieram para a festa eram mulheres bonitas e, além de Zack, não havia outros homens. Claro, tantas beldades não podem ser amigas de Zack. Gael segue Zack o dia todo e não conhece tantas pessoas. Quase todas elas foram encontradas por Helena e Lucy. As duas agora são cidadãs do reino de Zanarkand. Depois de ouvir as notícias sobre Zanarkand na internet, os parentes e irmãs de Helena na família real disseram que viriam para cá, especialmente se pudessem ver com seus próprios olhos. Todos os rostos ocidentais, beldades de biquíni com corpos fantásticos, a maioria deles são parentes reais de Helena. Quanto às outras beldades em trajes de banho orientais, elas foram trazidas por Lucy. Lucy acabou se revelando uma policial. Depois de se juntar ao reino de Zanarkand, suas boas irmãs estavam todas implorando para entrar e dar uma olhada. Se elas quiserem vir, é só dar uma festa e se divertir. Então as irmãs de Lucy finalmente conseguiram o que queriam. Entraram com sucesso no reino de Zanarkand e viram Zack pessoalmente. Elas ficaram tão animadas que os gritos quase estouraram seus tímpanos. Senhor, a varredura foi concluída e as coordenadas de posicionamento inicial foram definidas. Depois de jogar uma partida de futebol de sinuca, com várias beldades na piscina, Zack voltou para a praia, tomou uma bebida e deitou-se confortavelmente na espreguiçadeira. Nesse momento, a voz de Jarvis surgiu. Quantos você encontrou? Os olhos de Zack brilharam. Um total de 7 planetas de minerais metálicos que podem ser minerados em grandes quantidades foram descobertos. O mais próximo da Terra está a 2,12 anos-luz, e o mais distante está a 8,33 anos-luz. Um total de 3 planetas podem ser minerados para elementos de vegetação, elementos de gás raro e elementos de terras raras. O mais próximo está a 0,68 anos-luz, e o mais distante está a 12,09 anos-luz. Planetas semelhantes à Terra, um total de um descoberto. Cerca de 42,97 anos-luz de distância da Terra. Jarvis disse um por um, mas, senhor, infelizmente num raio de 1000 anos-luz, nenhum sinal de atividade biológica extraterrestre foi encontrado. Não importa se há criaturas alienígenas ou não. Se você puder encontrar tantos planetas com recursos ricos de uma só vez, minha versão completa da nave-mãe colhedora pode finalmente ser construída oficialmente. Capítulo 330, um intruso inesperado. Construir uma versão completa da nave-mãe da colheitadeira é o próximo plano de Zack. Portanto, Zack pediu a Jarvis que iniciasse os preparativos com antecedência e começasse a escanear os planetas mais próximos da Terra, com os recursos mais abundantes. Ao mesmo tempo, Zack também pediu a Jarvis para escanear para ver se ele poderia encontrar alguma vida extraterrestre. O resultado é aparente. Nenhuma vida extraterrestre foi encontrada dentro de um raio de 1000 anos-luz. Entretanto, a existência ou não de vida alienígena não é importante para Zack. Uma janela flutuante apareceu, e Zack estava navegando pelos planetas encontrados pela varredura de Jarvis. 7 planetas que podem minerar minerais em grandes quantidades, cada um dos quais está quase no nível de Saturno. Minerais tão grandes, mesmo que os humanos os desperdicem por milhares de anos, eles podem ser incapazes de desperdiçá-los todos. O volume de Saturno é cerca de 745 vezes maior que o da Terra, o que equivale a 745 terras combinadas para ser tão grande quanto ele. E cada um desses planetas minerais descobertos por Jarvis tem quase o mesmo tamanho de Saturno, e até 1 ou 2 são maiores que Saturno. E o volume é comparável ao de Júpiter. É concebível que os recursos minerais descobertos por Jarvis nessa época tenham sido prósperos. O que surpreendeu Zack ainda mais foi que havia também um planeta terrestre entre os planetas que Jarvis descobriu dessa vez. Um planeta terrestre é um planeta cujo ambiente ecológico é quase o mesmo que o da Terra. E há vida suficiente para sobreviver em um ambiente que permite que os humanos migrem e vivam. Este tipo de planeta terrestre é o mais fácil de dar à luz. Talvez depois de dezenas de milhões de anos, alienígenas apareçam neste planeta terrestre e então criem uma civilização semelhante à dos humanos. Entretanto, Zack não pretendia abandonar este planeta terrestre e deixá-lo crescer livremente. Um planeta terrestre tão grande pode ser usado como minha fábrica base cósmica. Os olhos de Zack brilharam. A fábrica de base cósmica é o que Zack queria fazer há muito tempo. A fábrica de base Phoenix Tree. A fábrica de base Ondersea e as filiais de ciência e tecnologia da Zetec por todo o país são basicamente o protótipo do estabelecimento da fábrica de base por Zack. Talvez, para uma pessoa comum, a Terra já seja grande o suficiente para que algumas pessoas não consigam viajar pelo mundo todo durante a vida. Mas para Zack, a Terra é apenas um pequeno palco e não pode mais suportar suas ideias. Assim como a versão completa da nave-mãe Harvester.
Deitar na Terra é como uma aranha enorme deitada em um mármore azul. Nenhum lugar na Terra pode acomodar a versão completa da nave-mãe Harvester. E este planeta terrestre grande o suficiente pode perfeitamente transportar a nave-mãe gigante da colheitadeira. Além disso, a quantidade de recursos gerados pelos 7 planetas minerais é assustadora. Talvez uma veia de metal maior que a Terra possa ser minerada casualmente. Naquela época, onde Zack colocará esses minerais coletados? A Terra não pode segurá-lo. Somente planetas terrestres podem segurá-lo. Portanto, após cuidadosa consideração, Zack decidiu usar este planeta terrestre como sua fábrica base cósmica para operações de armazenamento e fabricação. Pensando nisso, a mente de Zack já criou o plano de desenvolvimento da fábrica da base cósmica correspondente. Quando ele estava prestes a falar com Jarvis, naquele momento, a tela da janela flutuando na frente dele começou a torcer, esticar e puxar, e parte dela se transformou em estática. Zack franziu a testa imediatamente. Senhor, alguém está invadindo o sistema global de sinais da internet, tentando controlar os equipamentos eletrônicos que podem receber transmissões por meio de sinais de satélite. Jarvis relatou rapidamente. Invadir dispositivos eletrônicos com capacidade de recepção de sinal em todo o mundo. Não é esse o truque que eu uso com frequência? Os hackers estão tão ousados agora que estão começando a ficar bravos e querem aprender comigo e fazer transmissões ao vivo para o mundo inteiro? Zack ergueu as sobrancelhas. Senhor, não consigo impedir a invasão dele. A velocidade de cálculo do outro grupo é mais rápida que a minha. Havia um toque de ansiedade no tom de Jarvis. A velocidade de cálculo é maior que a sua. Os olhos de Zack se estreitaram. Jarvis não é apenas uma superinteligência artificial, mas também um supercomputador. Seu poder de computação é inigualável no mundo, e é por isso que ele pode processar tantas transações com múltiplos reais ao mesmo tempo sem travamentos ou bugs. Agora, de repente, uma velocidade de cálculo ultrapassou Jarvis. Isso por si só pode mostrar que a outra parte tem uma força tecnológica inimaginável. Jarvis, não impeça. Deixa-o entrar. Os olhos de Zack brilharam. Gostaria de ver o quão sagrado é esse hóspede indesejado. Assim que surgiu, ele invadiu dispositivos eletrônicos no mundo todo, indicando que a outra parte tinha algo importante a anunciar ao mundo. Zack está curioso sobre o que essa organização hacker com poderes que vão além do poder computacional de Jarvis quer fazer. Zizi, assim que Jarvis o soltou, toda a janela flutuante imediatamente ficou estática. O que houve? Há algo errado com o telefone? Por que ele está mostrando estática? Eu também. Não consigo ver nada claramente. Lembro-me claramente de que não o deixei cair na água. Este é o novo celular Zegen que acabei de comprar. Então por que algo deu errado de repente? Não só ele, mas também as beldades que estavam tirando fotos da festa na piscina e tirando selfies com outras pessoas. De repente descobriram que a tela do celular tinha ficado estática, e era impossível ver qualquer coisa claramente. Ei, gerente de rede, minha tela de exibição está desleixada. Todos os computadores estão gastos? Gerente de rede, seu cibercafé foi hackeado por hackers? Ei, não brinque assim. O manuscrito importante que acabei de escrever não foi salvo. Apresse-se e restaure. Que porra é essa? Meu computador. Tudo ficou assim. Será que Zack começou a transmissão ao vivo de novo? Neste momento, todas as televisões, celulares, monitores de computador, telas de propaganda de shopping, etc. No mundo, enquanto o dispositivo eletrônico puder receber sinais e exibi-los, todos estarão sob controle. O primeiro pensamento das pessoas foi que Zack havia começado a transmissão ao vivo novamente. Porque só o Zack no mundo consegue fazer esse tipo de coisa. Mas logo, toda a estática na tela desapareceu de repente, e um rosto estranho apareceu na frente de todos. Não há olhos, ouvidos, boca, nariz ou características faciais, apenas uma cabeça que reflete várias cores de luz, como Mercúrio, aparecendo na tela. Prazer em conhecê-los, insetos da Terra. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.